Com todo respeito, você tem algum problema cognitivo? Você alguma... Porque assim, cara, você não... Existe a divisão, aí você consegue olhar... Não, Ariel, você consegue observar, você... Não, você tá falando sério? Você acha que São Paulo era deprimido? Ele fala que era feliz? Ele falou que era feliz. Conquistou a coroa da sua glória. Conquistou a coroa da glória porque ele dedicou a sua vida a Cristo, mas ele com certeza vivia uma vida ali sozinho, passou por um período antes da conversão de perseguidor, mas depois reconheceu... é a pessoa que perdeu esperança nas coisas. Você acha que São Paulo perdeu a esperança? Dizer que um apóstolo de Jesus Cristo era deprimido, realmente eu não esperava por essa. Não, claro ouvi isso aqui. Mateus 11:1. Calma, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. João Batista anunciou, abriu o caminho, preparou, apontou literalmente. Continua lendo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Parou de ler no meio o versículo? Não, eu sou católica. Por que você não tá lendo o versículo todo? Eu tô bem curioso com isso agora, tá me intrigando. Por que? Lê então pra gente. Você tá com ele aberto? Lê aí. Não. Em vão me adora ensinando preceitos e doutrinas que são de quem? Humanas, dos homens. Lutero, né? Ele fez então, isso. o que é dos homens? Ele ensinou nós modernidade, seguimos Lutero? Revolução. Nós seguimos a tradição de Lutero? Não, nós não seguimos a tradição de Lutero. Vocês seguem o modus operandi de Lutero. Nós seguimos o modo que está de pensar contido dele, na né? Bíblia Sagrada. Porque entendemos que nós quem? Qual das 40 mil? Como? Qual das 40 mil denominações seguem que tá na Bíblia? Não, de novo, você vai entrar nesse tema? Mas vamos falar sobre isso depois. Meu nome é Ariel Lazari, eu sou arqueólogo, sou católico e vim hoje debater com 15 protestantes aqui no Redcast. A minha primeira afirmação é: a Virgem Maria está acima de toda criatura, inclusive acima dos anjos. Oi, Ariel. Tudo bem? Tudo bem, eu sou a Mariana Barros. Prazer vê-la de novo. Prazer é meu. Me lembra a sua denominação? A minha denominação é a protestante, né? Sim, todos aqui somos protestantes. Quando você fala da gente, sim, você coloca a gente no protestantismo. É que tem coisas que estão em que comum, não é outras são, né? outras são diferentes. Liturgia, né? usos e costumes não são fundamentais. Não, mas tem coisas que não são de liturgia e que divergem, né? Por exemplo, tem um pastor presbiteriano aqui, ele batiza crianças. Outros aqui acham que criança não deve ser batizada. Então é importante eu saber qual é a sua denominação, para eu saber o que você pensa no geral, e a partir do que nós temos em comum, eu construir o raciocínio. Entendeu? Nós não temos uniformidade humana, mas nós temos unidade espiritual. Nos fundamentos, nós somos unidos. Mas isso não é verdade, né? Por exemplo, tem que batizar a criança, sim ou não? Isso mas é uma coisa essencial, né? Batizar a criança é uma coisa mal? Não, uma coisa muito, para mim é uma coisa necessária, inclusive. O tema é Maria, né? Não, mas se um diz que é necessário batizar e o outro não, é importante a gente falar um pouco disso aqui agora. Uns guardam até sábado, os outros que vão entrar. não. Isso, mas um diz que é essencial guardar o sábado, o outro não. Fazer tudo para a glória de Mas Deus. você tem vergonha da sua denominação? Não, nem um pouco. Então diz. Isso é Curitiba. É, porque eu acho importante a gente falar isso. Eu sou de uma denominação reformada, Igreja Cristã Evangélica de Curitiba. Não tenho nenhuma vergonha da minha denominação. Só quis mostrar que denominação não importa. Só Afinal de contas, os mártires morreram dizendo que são católicos, né? Então, queria que vocês falassem a denominação de vocês. Católico no sentido mundial, não romano, olha né? Olha só. Os mártires que morreram no Japão, por exemplo, os jesuítas, diziam que eram católicos. Ou aqueles que são do tempo... Católicos romanos ou católicos mundiais? Que a palavra católica é uma igreja mundial. Unidos ao Papa. Unidos ao Papa? Sim, são romanos, unidos ao Papa, sim. Por exemplo, os mártires que são do tempo de Constantino, por exemplo. O pessoal vai me tirar e a gente não falou de Maria. Podemos falar, mas é importante dizer a denominação. Que bom que você hoje falou aqui pra gente. Muito obrigado. Não tenho vergonha nenhuma. O pessoal então de Curitiba. Pode argumentar. Isso é Curitiba. Bom, a tua afirmação... Infelizmente não é bíblica, né? Maria, sem sombras de dúvidas, foi a mulher mais importante de todos os tempos. É uma mulher agraciada, sim, por ter esse privilégio de gerar o nosso Deus. Certo, geral. Ela cooperou para a obra da cruz. Assim como Paulo, assim como Pedro, Abraão, Moisés. Jesus nunca disse, a minha mãe é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não, mas isso eu aplaudo também. Verdade. Então, Lucas 11... Fim do debate! Lucas 11, 27, né? Uma mulher chega a exaltar Maria e Jesus... Assim, a mulher diz assim, bem-aventurado o ventre que te trouxe. Sim. E o que Jesus responde? Antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e os guardam. Eu adoro essa passagem. Você Lucas sabe por que 8, eu gosto 19? muito dessa passagem? Porque uma mulher tentou exaltar Maria pela característica humana que ela Jesus tem, já ou cortou. seja, de sangue. Né? Sim, porque ela tem o mesmo reino sangue, não é sangue biológico. Ela seria uma mulher muito agraciada. Mas Jesus ele corrige a glória de Maria
Não é que ela glória tem o mesmo de Maria. sim. Você não tem glória como cristã? Você não recebe a glória de Deus? Nesse sentido que não existe nada que não passe por ela, tudo que eu tenho eu consagro a ela, não. Não, mas você não tem glória que recebe de Deus? Lucas 8:19. Não, espera aí, por que você se incomodou de eu dizer que Nossa Senhora tem uma glória que ela recebe de Deus? Ela é agraciada. É isso que eu não mas consigo ela entender não tem glória igual Cristo. Vocês reparem aqui, quando é glória sua, pode ser. Quando é de Nossa Senhora... Não, pra nós não. Vamos ver aqui. Toda glória a Deus. Então Lucas vamos lá. 8:19, mas Jesus, ele corrige uma coisa, você vai passar por essa passagem tão bonita. Vamos aprofundar nela, né? Mais coisa pra falar. Então, a glória que Maria recebe é a glória dela ter feito a vontade de Deus, que é o que nós temos em Lucas 1, quando ela responde ao anjo aqui no versículo 35. Então, não só ela, como 38, Moisés, Abraão também recebeu essa glória. Receberam. Cada um recebeu a glória num nível. Ela recebeu mais. Onde mas Nossa Senhora, a passagem que eu queria trazer é, em Lucas 1, quando o anjo vem e encontra Nossa Senhora, o que ele diz? Ave cheia de graça, ou salve agraciada, depende da versão que a gente está lendo. O Senhor é convosco. Eu nem falei. Aí você falou tanto que não deu tempo de eu falar, entendeu? É o jogo do debate assim mesmo, gente. Vamos lá. Tudo bom, Ariel? Tudo bom? Prazer conhecê-lo. Seu nome? Prazer. Emerson Cicarelli. De qual denominação? Pentecostal, Igreja Cristã Rologos. Muito bom, parabéns. Perfeito. Ariel, o tema apresentado por você é sobre a grandeza e a superioridade de Maria. Em relação às outras criaturas. Perfeito, que chega até mesmo a ser maior que os anjos. Exatamente. É o que você disse, sim, né? Sim. Concordo com você plenamente que ela foi uma mulher muito importante, a mais agraciada e, quem sabe, de todas as mulheres, a maior. Não, quem sabe não, né? Quem sabe é o Espírito Santo, que fala aqui em Lucas 1. A gente precisa ver dentro da Escritura. Nossa, então isso, ó, Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, diz aqui, ó, em Lucas 1, no versículo 31, Isabel, cheia do Espírito Santo, exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Então você pode falar com certeza, biblicamente, que ela é a maior das mulheres. O termo grego, reraritomene, fala a respeito de favorecida. Mas aqui não é reraritomene, né? A gente tá falando... conceito... Mas peraí, por que você trouxe esse termo, se não é o que a gente está lendo aqui agora? De Lucas 1:28. Então a gente vai voltar. Você concorda comigo que aqui, em Lucas 1... Diante das mulheres, sim. Diante de todas as mulheres, ela é maior. Concordo, lógico, ela gerou o Salvador. Muito bom. Todavia, isso não apresenta a ela... O caminho que você apresenta dela ser maior que os anjos e receber adoração. Por quê? Dentro da Escritura Sagrada do Novo Testamento, pra gente ter um terreno comum. As mulheres, sim. Um terreno comum. Dentre as mulheres, Maria é a maior de todas. Óbvio, ela gerou o Salvador. Muito bom. Quanto a isso, nós, protestantes, não temos problemas. Não, né? Alguns têm. A grande questão, quem sabe por ser religiosos demais e pouco bíblico. Mas vamos lá, todos aqui concordam que Maria é a maior de todas as mulheres? Sim, é lógico que ela gerou o Salvador. Muito bom, parabéns. Viu como a gente já está se entendendo, Ariel? Que coisa boa. Esse é um debate bom, que a gente consegue avançar. Agora vamos lá. A grande questão é a parte de divinizá-la. A mariolatria que nasce entre 500 e 700 depois de Cristo. Esse é o grande problema para nós cristãos que trabalhamos o conceito de sola escritura. Se eu rezasse assim, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as súplicas que em nossa necessidade vos dirigimos, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Não é bíblico. Isso aí é uma coisa que você diz que surgiu depois do século V? Não é bíblico. Mas você acabou de dizer que tem uma espécie de... O conceito de mariolatria, ele começa a acontecer entre 500 e 700 depois de Cristo. Mas essa oração, a gente tem manuscritos no Egito do século III. Tudo bem, perfeito, mas biblicamente falando... Não, só para corrigir a informação que você trouxe. Você concorda que não é uma coisa que aparece no século V. Mas, biblicamente falando, aonde está escrito que nós devemos, por exemplo, adorar a Maria, orar a Maria, buscar a Maria? Porque, veja bem, Lucas 1:28, eu creio que nós já resolvemos. Ela é favorecida entre as mulheres. Eu queria falar mais uma coisa sobre Lucas 1:28, que é o que explica porque eu digo que ela é maior do que os anjos, inclusive, né? Em toda a Escritura, quando um anjo aparece, ele traz a missão que Deus tem para a pessoa. Concordo. E a pessoa, ela às vezes discute ali, fica na dúvida. Moisés mesmo, né? Diz que era gago. Sim. Zacarias, alguns versículos antes, discute. Mas para Nossa Senhora... é a única vez que chega um anjo e diz assim, ó, salve agraciada. Ele não diz nem o nome, assim, salve Maria. Por exemplo, para Daniel, é dito, né, lá em Daniel capítulo 10, que Daniel, homem muito amado por Deus. Mas aqui ele diz assim, ó, porque Deus a escolhe para um plano. Eu concordo, mas isso entendeu? A gente concorda. Mas a grande questão, o problema mas olha que interessante, aqui o divinizar a Maria. Deixa eu fechar esse argumento. Então ele diz, ave cheia de graça. Ave. Mas não é o que o texto bíblico fala. Depois mas é o que está aqui, ave. Depois a gente volta.
Tudo bom? Prazer, Joaquim. Prazer, Joaquim. Que alegria. A gente já conversou por WhatsApp algumas vezes, não foi? Inclusive, você me disse que não ia participar de debates esse semestre. Que é verdade. Eu, inclusive, em casa, meu pai tava me zoando. Ele falou, ontem você me falou que ia ficar pelo menos umas 3 meses sem debater e já tá indo aí agora pra esse, né? Pois é. O Júnior, irrecusável um convite do Júnior. Saí lá da minha casa e vim aqui pra conversar com vocês. Uma coisa é você debater num podcast qualquer e outra coisa é debater aqui, né? Não é bem isso, não. Acho que é mais o tipo de debate também, né? O tipo de... Eu acho que a gente não tem que depreciar dizendo que eu vou debater mais no Redcast que em outros lugares, até porque o lugar onde eu mais debati até hoje foi a rádio do César Cavalcante, né? Bom, então não cabe essa crítica. Mesmo tendo uma grande audiência, não tem a audiência que tem aqui. Mas vamos lá pro tema que é Maria, né? Não, mas lá eu debati mais que aqui. Bom, eu sei, mas não é essa a questão. A questão é a audiência. O seu argumento não tem sentido. Audiência, a questão é a audiência. Você me permite, pastor Joaquim, né? Sim. Você me permite terminar o argumento que eu estava falando ali com ele, na hora que ele saiu? Claro. Estava dizendo que é a primeira vez... é a primeira vez que aparece... É a primeira vez que vem um anjo e ele aparece assim e diz, ave cheia de graça. Primeiro, quando ele diz ave, a gente dizia ave naquela época lá para César. Uhum. A ave César. Não era César que virava para um súdito e falava, ave súdito. Né? O salve... Esse tipo de saudação que o anjo dá é inédito na Bíblia. Em geral, o anjo chega, chama o nome da pessoa, dá uma descrição ali, talvez uma qualidade que ela tenha, né? Como fez, por exemplo, com Josué, como fez com Daniel. Só que aqui ele diz salve, cheia de graça, o nome dela passa a ser cheia de graça. E logo depois é que ele fala o que ele diz para Josué, o que ele diz para Daniel e tudo mais. Que é o quê? O Senhor é convosco. O Senhor está contigo, né? Então é depois de já mostrar para ela nesse ave, é o inferior que diz para o superior ave, que dá esse tipo de saudação. O anjo não vem como em outras situações só para dar uma mensagem e sair. Eu não então sei é curioso isso. O anjo parece que ele está assustado com o que ele vê na frente dele, que é uma mulher que ele chama de cheia de graça. Ok. Ele não usa ninguém mais tem esse nome na Bíblia. Eu nem comecei. Deixa ele falar um pouquinho, gente, pelo amor de Deus. Né? Por favor. Não. É importante. É importante. Mas eu fechei agora o argumento. Pode... Olha só, Ariel, você disse que Maria é maior do que os anjos e você exaltou demais a Maria. Sim. Nós não somos contra Maria. Nós, evangélicos, respeitamos Maria e colocamos ela no devido lugar, coisa que a Igreja Católica não faz. Você conhece o Santo Afonso de Ligório? Conheço, claro. O Santo Você já leu esse livro? Esse não. Precisa. Não, Maria esmaga a cabeça da serpente. Maria, coluna de nuvem de fogo. Toda a honra deve ser tributada a Maria. Maria, nossa medianeira. Maria, concebida sem pecado. Maria, rainha do céu. Maria, âncora da salvação. Maria, rainha de misericórdia. São vários títulos, Maria, pastor. Protetora dos pecadores. Mas, pastor, olha só, o senhor está vindo aqui... Maria Desculpa, agora isso aqui é uma coisa que é um problema... Você crê que Maria pra morreu gente conversar... por você? Não, vamos definir uma coisa primeiro. É Maria. Pra gente conversar eu tô fugindo do assunto? Você está fugindo do assunto, não, porque senhor. você está dizendo o que a igreja... O que o Santo Afonso falou num livro dele. Mas peraí... E você não está respondendo a minha questão... A editora Santuário, você conhece? Mas a editora Santuário não é o Vaticano que escreve. Não, mas peraí. O Vaticano discorda de Santo Afonso de Ligório? O que eu tô te dizendo O Vaticano discorda? Protestou bem, protestante. Tudo bom? Olá, tudo bem, Ariel? Prazer revê-la. Tami, não é isso? Tamis, isso. Vamos lá. Vamos partir de onde você parou. Eu achei bem interessante o exemplo que você deu como anjo salda Maria e tudo mais. Sim. Mas nós falamos, inclusive, sobre isso no último debate. Como que a gente cria teologia em cima de um único versículo, em cima de uma única saudação? A Igreja Católica não faz isso, os protestantes fazem. Certo. Os protestantes acham que só está na Bíblia a coisa, nós não. Fazem onde? Fazem em todo lugar. Só olhar em volta a quantidade de igreja que tem, cada um dá uma interpretação. Isso é o próximo tema que a gente vai conversar sobre, tá Mas bom? eu digo assim, que nós, Maria, quando um católico traz uma coisa, não é que eu li a Bíblia e falei, ai caraca, olha só, então parece que Nossa Senhora realmente é a maior de todas. Não é isso. Nós já recebemos o ensinamento do magistério, que vem de geração em geração. Certo. Bispo que ensinou para bispo, para bispo, para bispo, até chegar nos apóstolos. Podemos agora? Isso está na Bíblia, inclusive. Vamos lá. Você falou que Maria está acima dos anjos, certo? Sim. Baseado nessa ave, a saudação. Isso é uma forma de demonstrar que tem algo diferente aqui. Eu creio que Maria está acima dos anjos. Porque eu creio que nós também estaremos acima dos anjos. Paulo fala que nós julgaremos os anjos por causa da nossa redenção. Sim.
Você acha que Maria precisou ser Mas olha só, foi legal, mas acho que sim. Mas foi muito legal. Se ela precisou mas foi ser muito salva. legal, foi muito legal isso que você falou, porque olha só, agora você ela não veio, tem pecado, ela foi salva do quê? Você lê que São Paulo diz que nós estamos acima dos anjos. Ela foi salva do quê? Olha só, Thames, mas eu já vi vários comentários de pessoas aqui nos debates que você participa, criticando justamente essa postura. Vamos lá. Que postura? Você não tá deixando eu falar uma frase inteira. Eu te fiz uma pergunta, Maria foi salva do quê? Mas aqui não é assim entrevista, Maria foi salva do quê? Então é interessante. Maria foi você trouxe um versículo, eu quero falar sobre esse versículo que você trouxe. Vamos lá. Você falou assim, não, nós estamos acima dos anjos. Vocês viram que ele falou que Maria foi salva, né, gente? Foi salva, sim. Do quê? Se ela não tem pecado. Ela foi salva do pecado antes dele acontecer com ela, antes dela receber. Se, por exemplo... Não, a teologia católica prova isso? Cai, sério? Sim. Por exemplo, se agora vai cair, por exemplo, esse prédio, eu te salvo, te tiro antes de se machucar... Eu ouvi o Ariel falar que Maria foi salva. Obrigada, mas foi mesmo. Mas isso é doutrina da igreja. Sim. Mas eu concordo com isso, a igreja diz isso. Mas a igreja diz isso, gente. Tá 5 minutos. Tudo bom? Tudo bom, prazer me chamo Benhur Cavalli. Benhur, nome bonito, hein? Benhur. E eu sou batista, hein, cara? Só pra ficar claro, você muito falar bom. a denominação. Vamos lá. O problema pra mim não é, como a Thames trouxe, Maria está superior aos anjos. Isso daí é muito claro. Nós estamos superior aos anjos porque nós julgaremos os anjos. Mas olha só que engraçado, né? O mundo assim como isso Paulo. é o que eu tentei falar, não deixou? Deixa eu falar. Ponto. Eu falei o seguinte, ó. Quando eu digo que Maria está acima de todos os anjos, todo mundo aqui, ai meu Deus! Aí quando a Tami falou, não, mas esse não é o problema. Eu estou acima dos anjos. Aí todo Qual mundo, que é o problema aqui? Legal. Ficou esclarecido. É que Maria sempre é o... Ariel, vamos focar aqui. Ficou esclarecido que Maria foi salva por conta do pecado. Sim, mas você concorda com a minha frase? Calma aí, Davi, eu vou chegar lá, deixa eu raciocinar. A frase você concorda, Nossa Senhora está acima de todos os anjos. Isso aí, beleza, vamos raciocinar. Davi, ele escreve que todos nós temos em pecados, né? Desde o nascimento já somos pecadores. O ponto mais complicado em relação a Maria é o fato de que vocês a idolatram e colocam ela como intercessora, enquanto Hebreus diz que somente há um intercessor entre nós e Deus, que é o próprio Cristo. Mas aí quando você... Isso que é o problema aqui de Maria. Você acha que eu não posso pedir intercessão de Maria porque Jesus é o único mediador? Não pode, porque é exatamente isso que a Bíblia diz. Mas eu posso pedir pra você rezar por mim? Pô, nós podemos orar, mas não significa que nós estamos intercedendo diante de Deus, fazendo com que você então seja um problema salvo. De palavra o problema só... Palavra, não é só isso. Vocês colocam Maria como um tipo de salvadora, o que não é. Vamos por partes. Vamos organizar as ideias. Eu não posso, então, pedir pra Nossa Senhora rezar por mim, porque só há um mediador entre Deus e os homens. Eu posso pedir pra você rezar por mim? Pode. Por que pra você eu posso e pra Nossa Senhora não? Porque eu estou vivo aqui. Então o problema... calma. Mas vamos separar as coisas, lógico. Eu não estou lá no céu me posicionando como um tipo de divindade onde as pessoas me adoram e oram pra mim, me pedindo. Bem, vamos separar as coisas. É que o tempo tá curto, mas... Vem pra cá, vem falar comigo, vem. Vem cá, senta aqui. Olha só quem veio aqui. Prazer, meu nome é Israel. Tudo bem? Bom, os textos aqui, a Tami já usou 1 Coríntios 6, que fala que todos nós iremos julgar os anjos, então a questão é... Ou seja, quando nós vamos julgar os anjos, quando nós estamos rezando pelos outros, ok. Mas quando é Maria, não. Não, é porque Maria já morreu. A questão... então o problema... Ariel, mas, gente, vamos organizar... Vamos pra prática. Deixa eu fazer um pedido pros protestantes no geral. Não digam, então, que não dá pra pedir intercessão de Nossa Senhora, porque só tem um mediador entre Deus e os homens. Porque vocês pedem oração uns pelos outros. Tem 3 minutos e você tá debatendo com quem tá sentado. Vem em mim. Porque não dá pra falar e sair correndo. É o seguinte, vamos pra prática. Você concorda que tem que adorar outra pessoa, outra figura? Não, só a Deus. Só a Deus, certo? Só a Deus temos que adorar. Lá em Aparecida do Norte, quando as pessoas se ajoelham e sobem a escada de joelho, elas estão adorando a quem? A Deus ou a Maria? Estão adorando a Deus. Quando alguém pega... Sim. Então vamos lá. Vou te fazer uma pergunta bíblica. Eu já debati, calma. Eu já debati contra o macumbeiro. Números 21. Os caras beijam a estátua de Iemanjá. Você acha certo beijar a estátua de Maria e ficar fazendo carinho nela? Então faz essa crítica aos católicos. Vamos lá. Você disse... Vamos pra prática. Números 21. O Brasil acontece isso. Números 21 não é uma tem questão semântica, é prática. Serpente de bronze, números 21. Como é que a pessoa se curava?
Não, peraí. Olhando pra serpente curava as pessoas? É Deus que curava as pessoas, exatamente a mesma coisa em Aparecida. O que tem a ver? Primeiro. É a mesma coisa em Aparecida. Nós estamos na graça, nós estamos em outro período. Por que a pessoa olha pra uma serpente de bronze e você entende que é Deus... Você é dispensacionalista ou aliancista? Você é aliancista. Você entende, como a igreja é, então... a igreja católica. Você entende que a pessoa que olha pra serpente de bronze lá em Números 21 e se cura, é Deus que está curando, certo? Por que quando você olha uma pessoa que está se ajoelhando em Aparecida, pedindo para Nossa Senhora orar por ela, você entende que porque Deus não mandou isso. É Nossa Senhora que está curando, não é Deus que está curando. Jesus, ele pegou o barro e colocou no olho, você vai imitar? Mas texto fora de contexto é pretexto. Não, mas isso não quer dizer que... Vocês acham que é um texto descritivo? Vamos lá. Prazer, Eliel. Tudo bem? Tudo bem, Daniel Godoy. Prazer conhecê-lo. Qual é o texto bíblico que você me apresenta para defender que Maria está na mesma categoria que Deus? Porque Romanos teve... Ela não está na mesma categoria que Deus. Mas foi isso que eu falei? Foi isso que eu falei aqui? Posso terminar o raciocínio? Não, mas você começou com uma mentira. Romanos teve... É porque na prática... Tem que parar já. Na prática, as pessoas... Como o Israel falou, na prática as pessoas vão, idolatram, cultuam a imagem de Maria. É que pra gente se ajoelhar diante da imagem não é um ato de idolatria. Então, Romanos 3:23 vai dizer o seguinte, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus pecou? Então, tá nesse texto aí incluído? Qual é a passagem que você tem na Bíblia? Jesus está incluído nesse texto? Deixa eu também falar qual é a passagem, me mostra um versículo, capítulo no Novo Testamento que mostra que Maria está nesse patamar. Por exemplo, Maria para vocês é como se fosse Deus, porque as pessoas vão lá. Não, mas na prática é. Porque eu não vejo católico adorando a Deus, eu vejo católico adorando Aparecido no Norte, adorando Maria, vendendo Maria. Você já foi a uma missa e viu o que a gente faz na missa? Eu já fui católico já, mas você já foi católico? Você estudou mesmo, leu o catecismo? Eu já saí da seita do catolicismo, eu sou um protestante. Tá? Com quantos anos você saiu? Com 18 anos. Os jovens fiz catecismo. Os jovens são conhecidos por tomar decisões bem prudentes e estudadas, né? Realmente. Então, mas o que acontece? Qual é o texto que você tem no Novo Testamento? Porque, assim, até agora você não cita um texto. Mas eu estou com a Bíblia aberta, já li 3 versículos aqui. O texto que você cita, ele é desqualificado. O problema são essas mentiras que o problema da argumentação protestante é no meio... Você começou com uma mentira. Não, qual é a mentira? Dizendo que a gente coloca Maria... Você tem um texto que mostra Maria igual a Deus. Você concorda comigo que uma coisa na teoria e outra coisa na prática? Na prática, as pessoas estão adorando Maria como se fosse Deus. A pergunta é o que é adoração. O que é realmente uma adoração? Tá, então tem a imagem da Maria. Por exemplo, tem a imagem da Maria, ou de qualquer outro santo da igreja católica. Você tem algum parente que você ama que já faleceu? Sim, peraí. Você tem foto dele? Se tem a imagem da Maria lá, as pessoas dobram o joelho pra orar por ela. E aí, como que faz? Não, mas olha só, é que vocês misturam várias coisas na mesma pergunta. Por exemplo, tem uma imagem lá de Maria. Já começa como se fosse um problema. Acho que a gente tem mais um pouquinho, né? Já começa como se fosse um problema. Só que você tem alguém falecido na família que você ama e você tem uma foto? Ou você queima todas as fotos dos seus falecidos? Mas eu não tô adorando essas fotos. Calma, então, mas a gente tem que separar as coisas, porque vocês misturam todas elas. Quando a gente responde uma, pula pra cá. Os católicos, essa, pula pra lá. Ariel, os católicos, os católicos mesmo não separam. Porque uma coisa é na teoria, outra coisa é se ela beijar uma estátua e falar que ela é Deus. Você trouxe várias objeções. Minha segunda afirmação é: tudo que Jesus fez é importante, não só o que está escrito nos evangelhos. Olá, tudo bem? Boa tarde, Ariel. Prazer conhecê-lo. Prazer, Franklin Andrade. Prazer conhecê-lo. Sou evangelista da Paz e Vida, da Zona Sul. E, assim, claro, tudo que Jesus fez é importante, né? Inclusive o que não está na Bíblia. Sim. O que nós discordamos Que bom que você concorda com isso, né? Sim, o que nós discordamos aqui é que a Igreja Católica, ela utiliza como oficial algumas práticas ou ações ou milagres que nós não temos ali a capacidade de dizer, olha, isso aqui é oficial. Entendi. Por isso, de onde vêm as coisas que os católicos dizem, e aí vocês utilizam a tradição e o costume e nós consideramos isso muito prejudicial. Você concorda assim? Não, um momento só. Imagine só que, hipoteticamente, alguma pessoa, por exemplo, da Universal, chega e fala assim, não, o costume e a tradição da Universal também serão oficiais e serão milagres e tudo mais. Quando foi fundada a Universal? Nós estaríamos num momento ruim. Mas quando foi fundada a Universal? Independente de quando foi fundado. Porque, por exemplo... Não faz diferença. Não faz diferença. Jesus faz diferença. O senhor sabe por que não faz diferença? Porque, vamos lá, a Igreja Católica, ela é fundada há muitos anos, né? Entretanto, por exemplo, há 2000 anos...
Entretanto, por exemplo, vocês passam a dizer que o padre, ele não pode se casar a partir do século XII. Então, como é que eu vou considerar que a tradição católica... Posso explicar não, mas um momento. Como é que eu posso considerar que a tradição católica... Você já trouxe um ponto importante. Sim, mas como é que eu posso considerar que a tradição católica, ela pode ser tão importante quanto a oficialidade da Bíblia Sagrada, que foi pelo próprio Deus que foi trazido a nós, sendo que vocês vão modificando. Porque hoje, por exemplo, o Papa teve as Forças Armadas. Olha, deixa eu te... Você tá argumentando em cima de uma mentira. Não. É que você não tem consciência de que é mentira. Não é mentira. Por exemplo, o Papa teve Forças Armadas e achava, por exemplo, que podia matar cristãos. Você falou que é no século XII. Na verdade, a partir do século VI. Não é possível que nós venhamos tomar... Todo o seu raciocínio tá errado, tá partindo de um erro. Não tem como nós venhamos tomar a tradição e as ações dos bispos. O senhor falou aqui no primeiro debate, olha, um bispo, depois outro bispo, depois outro bispo, e isso tornou a tradição. Então, não, eu não disse que um trouxe depois o outro. Então, mas eu queria falar do padre. Você falou do padre não se casar. Indo pelo pensamento do senhor, por exemplo, vocês vão lá, padres casados. Fazem a noite de São Bartolomeu. Eu que morei em Israel e a missa com padre casado. Se fôssemos... Deixa eu te explicar que é uma mentira. Se fôssemos na sua direção de pensamento... Não, em cima de uma mentira. Se fôssemos na sua direção de pensamento, por exemplo, você tem a noite de São Bartolomeu, você ia dizer, vai virar tradição. Como é que é o seu nome mesmo? Bora matar os cristãos. Como é que é o seu nome mesmo? Meu nome é Franklin Andrade. Franklin, olha só. Você trouxe o tema dos padres casarem. Não é doutrina da igreja que, para ser padre, ontologicamente, sabe, a partir do sacramento, ele não possa ser casado. Isso não é doutrina da igreja. É uma medida disciplinar que pode mudar algum dia. Tá bom? Então, é uma medida disciplinar por... Você falou, como é que pode ser que seja fundada por Cristo? É que ela falou pra não olhar pra você, mas eu não aguento, eu sinto que eu tô conversando com vocês todos. Mas vou olhar pra você aqui. Como é que a gente vai dizer que mudou a doutrina? Não, mudou uma prática que pode mudar novamente, mas entendendo que ela não é essencial. Então não é contradição isso aí. Entendeu? É tanto que hoje tem padre casado. Eu morei em Israel e a missa com padre casado. Eu quito, oriental, né? Obrigado. Acho que esse é o tema, inclusive. Tudo bem? Beleza. Bom falar com você de novo. Bom revê-lo também. Você falou que toda a vida de Jesus, né? Toda a história de Jesus Tudo que Jesus fez é importante, não só o que está no Evangelho. Eu creio. Mas quando você afirmou isso daí, o que você quis dizer com essa afirmação, né? O que você quis nos mostrar com essa afirmação? Eu quis mostrar que acho que tem muitas coisas que Jesus fez que não ficaram escritas no Evangelho. Certo. Você concorda comigo? Concordo, mas e daí? Inclusive, isso é uma passagem da Escritura, né? E daí você acabou de admitir que é importante tudo que Jesus fez. Sim. Então tem coisas importantes que não estão nos evangelhos. Ok, concorda? Mas e o que essas coisas importantes podem afetar a nossa vida hoje? Podem afetar que existe uma igreja católica e 40 mil denominações protestantes. Não. Porque assim, ó, a própria Bíblia fala lá em João... Gente, mas vocês não se incomodam com essa divisão toda que há? O problema eu tô falando sério. É que isso daí que você tá falando é uma falácia, é um espantalho quando você fala que tem 40 mil divisões. Não, isso é de uma pesquisa. A gente vai chegar nesse tema ainda. Pesquisa de 2020. Ainda. Mas quando a gente vai em João, ele fala que tudo que nós precisamos saber sobre a nossa salvação tá na Bíblia. Onde está escrito então, isso? Sobre tudo da salvação isso não tá em São que João. É necessário... O que tá em São João é isso aqui, ó. João 21, versículo 25. Há muitas coisas que Jesus fez. Abre lá em 20, 31. Se cada uma delas fosse escrita... João 20, 31. Nem todo o mundo poderia conter os livros que se escrevessem. Abre João 20, 31. João, você não trouxe a Bíblia? Não tem a Bíblia? Não trouxe a Bíblia. Então, tá no celular. Aí, João 20. Pega aí pra gente. Porque assim, se tem tantas coisas que são importantes e não estão na Bíblia, se é importante, é porque eu tenho que saber. Se ela não tá na Bíblia, ela tem que estar em algum lugar. Que lugar é esse? Tá na tradição. Como diz 2 Tessalonicenses 2,15, eles devem seguir as tradições que aprenderam dos apóstolos, seja escrita, seja oral. Como diz Lucas também no capítulo 1, nós temos lá que a pessoa que São Lucas escreveu aquele evangelho para que a pessoa veja que a verdade é aquilo que ela já aceitou dos ministros da verdade. Não, a Bíblia tá nova, mano. O cara não lê a Bíblia, aí tá grudado as páginas, velho. Boa desculpa. Caraca, hein? Mas pega a Bíblia dele, tá grudado as páginas, mano. Passei uma cola aí nas páginas. Tudo novinho, até os bagulho aqui, ó, tudo novo.
Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. É igual São Lucas, tá falando desse livro, igual Lucas capítulo 1, versículo 1 também. Esse livro aqui, tudo que a gente precisa sobre a salvação mas tá ele não, nesse mas livro. Que pena, mas não está escrito tudo que precisa, tá? Porque a Bíblia, ela foi escrita por qual fundamento? Mas você nota a diferença do que você falou para o que está escrito? Jesus como o único Salvador você da nossa leu, vida, cara. Vamos voltar lá para a página que você estava. Vamos ler junto a página que você leu. Era João 20, qual versículo? 20, 31. 20, versículo 31. Jesus operou na presença de... Vou ler o 30 para o pessoal pegar o contexto, beleza, né? Jesus, pois, operou... Vamos ver se o próximo deixa a gente acabar aí. Bem-vindo de volta. Valeu. Vamos lá, então. Você quer que a gente continue lendo esse versículo que ele trouxe? Não, vamos seguir. Se a gente precisar, a gente entra nele. O negócio é o seguinte, o que Jesus fez de fato é importante. João deixa isso muito claro no versículo 25 do capítulo 21. Que Jesus fez muito mais coisas além do que está escrito. Então, cara, Jesus deve ter feito coisas incríveis. Então, como é que eu sei quais são essas coisas, hein? Como é que eu sei? No entanto, a Bíblia ela deixa muito claro, a própria Bíblia, ela mesma se interpreta que a própria normativa, que é a regra de fé de todo cristão, ela mesma. A Bíblia se interpreta? Com certeza. Tá. Não é à toa que quando Paulo estava pregando... a gente tem esse tema. Paulo estava pregando em Bereia, eles usavam o quê? Eles iam perguntar ao fulano, o que você acha? Mas você sabe por que eles usavam? Eles Atos 17, né? Atos 17. Entendeu? Então ele chega lá em Bereia e ele começa a falar que Jesus é o Messias. Ele traz duas coisas. Primeiro, argumentos bíblicos e diz uma coisa nova, que é o quê? Esse Messias que vocês estão vendo aqui nas Escrituras é Jesus de Nazaré. Isso. Então ele trouxe uma coisa oral, Jesus de Nazaré é o Messias, e trouxe coisas que estavam escritas. Aí eles consultaram Eles foram verificar as coisas que ele citou que estavam escritas. Mas estava escrito lá. Nas Escrituras. Mas um judeu poderia perguntar para ele assim, onde está escrito aqui nas Escrituras que Jesus de Nazaré é o Messias? Não vai ter. A sua afirmativa ela só é uma coisa assim, porque... Você entendeu o que eu falei? Entendi. Não, assim, a sua afirmativa só é um problema porque... Você concorda comigo que os bereanos então verificaram aquelas coisas que São Paulo citou das Escrituras e aceitaram uma coisa que não estava nas Escrituras? Mas as Escrituras também apontam que teve gente que concordou e gente que não concordou. Exatamente. Mas eles pesquisavam, os que são louvados são os fica claro, então, que a normativa para poder verificar se o que é falado é verdade como se eu falo, são as Escrituras. Eu discordo. Olha agora, o catolicismo, por exemplo, ele não parte mas você está avançando para outro sem a gente concordar nisso primeiro, né? Por exemplo, se eu cito... a gente não vai concordar nisso. Não, mas tem coisas que a gente consegue concordar. A gente já concordou com várias aqui, né? Por exemplo, se eu digo assim para você, no catecismo da Igreja Católica não diz que tem que adorar Maria. Ou eu digo assim, não. Ou se você me diz, no catecismo tem lá dizendo que é para adorar Maria no ponto tal. Eu vou falar, bem, mas já que ele citou... também tirou eu vou dizer, o texto sobre adoração de imagens. Não, a gente não está indo para adoração. Tô falando assim, já que ele citou o catecismo, eu vou abrir no ponto para ver se tá certo. Foi isso que os bereanos fizeram. Isso é justamente por esse ponto, porque vocês São colocam Paulo aquilo que lhe é conveniente e retira aquilo que de fato é bíblico. Mas eu não tô falando do exemplo, isso foi só um exemplo. Poderia ser se você falasse que na Folha de São Paulo tem alguma coisa, eu posso ir lá para verificar. Como São Paulo falou, nas Escrituras está escrito isso e aquilo. Aos bereanos diziam, vamos ver. O pessoal que tá mais acuado aí, hein? Vamos lá. Tudo bem? Novamente. De novo, né? Vamos lá. Vai. Sua pergunta? Eu não fiz uma pergunta, fiz uma afirmação, né? Qual foi? E tudo que Jesus fez é importante, não só o que está escrito nos evangelhos. Tudo bem. Como pesquisamos aquilo que está escrito fora dos evangelhos? Qual sua base e seu critério? Olha só, a fé não é uma coisa que você tem que pesquisar, né? São Tomé, por exemplo, diz, só creio se eu ver Jesus aqui na minha frente e botar o dedo dentro da ferida dele. Então ele quis pesquisar para dizer o que é que ele ia acreditar. Paulo em Jesus vem, deixa eu terminar o raciocínio. Você me fez uma pergunta, deixa eu terminar. Você vai falar. Mas você me perguntou. Mas vamos lá então. Então, Jesus veio e falou, homem de pouca fé, felizes aqueles que vão crer sem ver. Então assim, não é uma questão de eu pesquisar, é uma coisa que eu repeti aquilo que me foi ensinado, como diz São Paulo. Só que se vier um anjo aqui pregar outra coisa diferente, não aceita. Então, a igreja foi aceitando tudo que já aprendeu até aquilo que se encontra fora dos evangelhos. O que se encontra fora dos evangelhos, segundo J. Jeremias, um grande teólogo alemão, são os ágrafa. O que são os ágrafas? As manifestações de Jesus na posição de divindade, Cristo Jesus. Exemplos rápidos. A voz de Jesus falando com Saulo no caminho de Damasco, os ditos de Jesus em Apocalipse, eu sou o Alfa e o Ômega. Jesus fez muitas outras coisas também. Isto daí se encontra fora dos evangelhos. Mas você apresentar não, eu tô falando de outro... que Jesus isso fez aí está na Bíblia. Eu tô dizendo até as coisas que não estão na Bíblia. Mas fora da Bíblia fica muito complicado, fica tendencioso. É porque você diz que não tem como saber exatamente, por exemplo, né? quais são as obras que você pode apresentar
está fora da Escritura que diz um milagre que Jesus fez. Vamos lá, tirando os apócrifos. Eusébio de Cesareia, por exemplo. Que a sua própria tradição mas ainda assim, não aceitou muito, Mas por que você aceita a Bíblia desse jeito? Por exemplo, você está aceitando a Bíblia agora, que é a palavra de Deus e tudo mais. Como é que você sabe que é a palavra de Deus? Como que eu sei que é a palavra de Deus? Pela inspiração e simplesmente por entender também. Então, eu tenho fé que a Bíblia que o que a igreja guardou como tradição é o único foi livro ensinado que por traz. Jesus. A Bíblia é o único livro que traz relatos, não é nenhuma biografia, Ariel. Relatos da vida de Jesus, de coisas importantes que nós precisamos saber. E a igreja é a única instituição que dura 2000 anos e as pessoas morrendo por Jesus Cristo. A única coisa que vale fora dos 4 evangelhos são os ágrafos que vocês podem pesquisar depois com J. Jeremias. Seu nome? Emerson Cicarelli. Emerson, por que você aceita... Por que quando... o pessoal aqui até riu aqui quando eu falei isso. Por que quando alguém diz assim, eu acredito na Bíblia, eu tenho certeza, tenho fé pela inspiração do Espírito Santo, que isso aqui é a palavra de Deus. Ok. E eu digo, eu acredito que o que a igreja ensina, desde sempre, em todos os lugares, porque é a palavra de Deus. Bíblia, por que isso é engraçado? Porque a própria Bíblia condena Por quê? o que está do lado de fora. Nós temos, por exemplo, Gálatas 1:8, nós temos o final do livro Bíblia, do Apocalipse. Gálatas 1, não começa a citar sem explicar a passagem. Você falou Gálatas 1:8. O que diz Gálatas 1:8? Ainda que um anjo do céu desça e traga um outro evangelho que seja diferente a este, seja anátema. Você acha que este evangelho está se referindo às escrituras que já estavam escritas até aquele momento? Aquilo que a tradição católica faz. O que é esse evangelho que São Paulo está dizendo? Eu te ouvi até agora, peraí. Eu quero entender o que você falou. É rápido. O que é esse evangelho que São Paulo... Tá na escritura. Você está fugindo, Eu vou te falar um conceito de tradição, bem rápido. A mesma coisa que a tradição católica faz. Primeira coisa, a mesma coisa que a tradição católica faz. Você não vai falar do Gálatas 1:8, então. É a mesma coisa que a tradição judaica faz com Midrash, Talmudes e outras obras que são extras. Mas o que vale é apenas a escritura. Até a próxima. 7. Hoje a gente está mais tranquilo. Tudo bom? Prazer conhecê-lo. Prazer, sou Victor Hugo. De qual denominação você é, Victor? Sou da Casa de Davi. Casa mas de Davi. Eu gostaria que você falasse a sua. Nossa, é o nome da série também. Lá da Amazon. Mas eu gostaria que você falasse da sua, porque a gente tem dentro da história da Igreja Católica a cisma do Oriente, o antipapa, os carismáticos, os protestantes também saíram da igreja. Os jesuítas progressistas, né? E dominicanos. Desculpa, peraí, você pegou vários nomes que tem dentro da igreja, igual se eu falasse, na igreja também tem divisão, tem homem, tem mulher. Não é assim. Tem padre, tem não padre. A questão é que cada um tem a sua própria forma de exercer o catolicismo, não? Não, depende. Por exemplo, esses que saíram da igreja, por exemplo, os próprios protestantes, né? Lutero, por exemplo, era monge agostiniano, né? Então eles começam a pregar uma coisa que é nova. Como o nosso amigo citou Gálatas aqui, se alguém prega uma coisa que não foi ensinada por nós, seja anátema. Então a igreja avisa, fala, ó, você está ensinando uma coisa que não é só uma diferença, como disse nossa amiga aqui, litúrgica, uma diferença de como viver o evangelho, você está falando uma coisa que contraria o evangelho. Aí dá uma chance, dá outra. Se a pessoa resiste naquela ideia dela, ele eu entendi, é expulso. Expulso da igreja. Isso está na Bíblia, tá? Não, perfeito, Se a gente for lá para a carta a Tito, no capítulo 3... Todas as heresias devem ser expulsas da igreja, concordamos nisso. Ah, que correto? Bom. Ó, no capítulo 3 aqui de Tito, no versículo 10, nós temos o seguinte aqui, ó. Ao homem herege, ou ao homem que faz contenda, que se separa, né? Exorta... Me perdi de novo aqui, gente. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que tal está pervertido e peca. Ou seja, dominicano que você citou aí não é herege, dominicano é uma ordem da igreja, né? Tudo bem, nós concordamos, mas dentro da própria igreja católica já houve, você não pode negar isso, diversas divisões, então é assustador. Os protestantes, por exemplo. Exatamente, então por que você usa esse argumento contra os protestantes se na própria igreja católica acontece a mesma coisa? A própria carta de... Isso aqui é profetizado, inclusive, pelos apóstolos, a carta de Judas traz isso aqui. Argumento? É isso que não faz sentido. Eu tô dizendo que a igreja mantém a fé apostólica e todo mundo que se afasta dela sai da fé apostólica. A sua formação é que tudo que Jesus falou é importante, não só o que está escrito. Concordamos nisso. Até porque a própria Bíblia diz que os milagres não estão totalmente descritos, porque não caberia. E eles todos são evangelho, então, tudo bem, milagres, não doutrinas. Não, mas o milagre ele traz uma doutrina, uma cura espiritual também. Ele nunca Você consegue fazer teologia em cima de um milagre de salvação? Você acha que o milagre é só para a pessoa curar e passou a enxergar? Não, tudo bem. Agora o que eu estou dizendo é o essencial para a salvação não é um milagre. Ele estava começando um bom argumento a propósito. Né? Quer ir agora? Ah, tu? Tem 5 minutos. Bem-vinda de volta. Obrigada. Você concorda com a afirmação?
Eu concordo. Tem um versículo que diz que se fosse colocar tudo que Jesus fez, não ia ter livro para isso. Mas tudo que temos é suficiente. Suficiente para salvar, para ensinar, para tudo. Por que você acha que João falou isso na Bíblia? Por que você acha que João falou? Tem como limitar Deus a um livro? Não tem. Exatamente. Mas tem como limitar o evangelho a um livro? Não. Isso não é critério para você. A tradição ela foi feita para preservar, para guardar. Quando ela começa a acrescentar, ela deixa de ser tradição. Concordo. Por isso que a gente excomunga hereges da igreja. Exatamente. Com certeza. Por isso que a gente saiu e somos protestantes. Então, só lembrando uma coisa que eu não consegui só falar. Gente, não é depreciando, não. Herege quer dizer que escolheu uma parte e discordou de outra da igreja. É um termo. Então, eu só queria esclarecer uma coisa. Eu já vou deixar... faz uma tempestade com esse nome, né? Eu já vou deixar o pastor falar. Eu só queria esclarecer uma coisa. Só rapidinho, voltando no primeiro tema. Rapidinho. O próprio Cristo disse, da boca do próprio Cristo, que não existe maior criatura do que João Batista. Mateus 11:1. Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. João Batista anunciou, abriu o caminho, preparou, apontou literalmente. Continua lendo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Parou de ler no meio o versículo? Não, eu só estou dizendo que Maria faz parte da salvação. Termina o versículo. Maria faz parte da salvação, assim como outros. Pelo amor de Deus. Você acha que Deus ficaria limitado a uma criatura? Como se alguém lesse uma lei só pegando só a parte que está proibida, como se fosse permitido. A uma criatura? O problema não é com a Igreja Católica. Querida, por que você não tá lendo o versículo todo? Eu tô bem curioso com isso agora, tá me intrigando isso. Por que lê então pra gente? Você tá com ele aberto, lê aí. Não, eu tô com essa parte pra te mostrar que o próprio Cristo disse que o reino de Deus não é sobre sanguíneo, não é sobre biologia. Eu já li diversas vezes esse versículo. Quem é o meu pai e minha mãe, senão aquele que faz a vontade do meu pai? Gente, olha isso, ela não quer que eu leia o versículo inteiro. Não é sobre isso, gente. Não é sobre isso. Eu só estou falando que o reino não é sobre sanguíneo, não é sobre isso. Você deixa eu completar então o versículo? É um reino espiritual. Posso completar o versículo? Pode completar o versículo. Dentre os nascidos de mulher, não há nenhum maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Porque já é outro plano físico. Nada a ver. Vocês viram, hein, gente? Ela não quis ler o negócio inteiro, hein? Se quiser, eu continuo falando aqui. Vocês podem trazer de novo. Porque, gente, esses versículos que vocês trazem, vocês acham que eu nunca li? Tipo, que eu não leio a Bíblia e... Vocês realmente acham? Tipo... Como também você acha que a gente não estudou a Igreja Católica e nunca fomos católicos? Eu acho que vocês não estudaram direito a Igreja Católica. Isso aí eu acho que não. Estudamos sim. Olha só, aqui a Bíblia diz o seguinte... Porque até muitos católicos não estudam bem a Igreja, né? Então quem dirá... Judas, verso 3... Você deve conhecer. Judas é uma ótima carta. É o grande versículo apologético da defesa da fé. Vamos lá, leia. Então Judas diz assim: amados. Pronto? Quando eu empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas, foi entregue aos santos. O que quer dizer isso? Que tudo que a gente precisa para todo o tempo e eternidade está aqui, neste livro chamado Bíblia. Não, mas ele não falou que é o que está escrito. Bíblia? Mas ele falou isso aí? Ele não falou isso não. Toda a escritura. Pastor, olha só, o senhor estava lendo o texto, aí na hora que o senhor precisou dizer que é só o que está escrito, ele tirou os olhos da Bíblia e falou, tá vendo? É o que está escrito, é o que está escrito. Só que não está escrito isso aí. Mas olha só, não está escrito isso aqui? Eu lamento, gente, não tem. Não está escrito isso aqui? Está escrito que o Evangelho. Tá aqui, ó. Mas o Evangelho não é só o que está escrito. A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nessa época, inclusive, nem todos os livros da Bíblia estavam escritos. Mas eu te pergunto, aonde está a fé que foi entregue aos santos? Dentro da Igreja Católica. Não foi o que Jesus ensinou? Sim. Por isso Jesus disse, as minhas palavras... Vocês conseguem entender isso? Que vocês olham e falam, a Bíblia. Sempre. Eu falo, sim, a Bíblia e o que a Igreja ensina. Então, mas aqui não está dizendo para você seguir a tradição. Jesus disse assim, mas tem outro, se tiver escrito que é para seguir a tradição oral, o senhor vai seguir? Em vão me adoram, pastor, ensinando preceitos e doutrinas. Se tiver escrito aqui na Bíblia que é para seguir o oral, o senhor vai seguir? Olha só, Jesus disse o quê? Em vão me adoram. Se a Bíblia mandar seguir... Responde para mim. Jesus disse, em vão me adoram. Viram, não né? vou responder. Vai, agora fala. Em vão me adoram, ensinando preceitos e doutrinas que são de quem?
Humanas, Por dos exemplo, homens. Lutero, né? Ele fez então, isso. o que é dos homens? Ele ensinou modernidade, revolução. Nós seguimos a tradição de Lutero? Não, nós não seguimos a tradição de Lutero. Vocês seguem o modus operandi de Lutero. Nós seguimos o modo que está de pensar contido dele, na né? Bíblia Sagrada. Porque entendemos que Nós quem? Qual das 40 mil? Como? Qual das 40 mil denominações seguem o que está na Bíblia? Não, de novo, você vai entrar nesse tema? Vamos falar sobre isso depois. Minha terceira afirmação é, se a Bíblia interpretasse a ela mesma, só haveria uma denominação protestante e não mais de 40 mil. Vocês já foram, né? Você ainda não, né? Você vai no próximo. Tudo bem, Ariel, oi de Tudo novo. bom? Vai me deixar falar, vai ficar falando, o pessoal fala de você na internet. Como é que vai ser? Não sou só eu que falo, né? O pessoal todo aí dos comentários. Todo mundo, né? vamos lá. Eu fiquei bem impressionado. É muito. Ô, Israel, é muito feio Ariel. mentir. Ariel, isso, verdade. Israel. É muito feio mentir. Da onde você tirou essa pesquisa? Qual é a metodologia dessa pesquisa? Vamos lá. Essa pesquisa, ela pega todos os CNPJs que colocam ali como uma igreja, inclusive as católicas. Então, mas você sabia, né? que, por exemplo, a Batista de Mogi das Cruzes tem um CNPJ, a Batista de César de Souza, que também é Mogi das Cruzes, tem um CNPJ. Não são denominações diferentes. Né? Não fazem. Olha só, tem uma a grande metodologia diferença. não faz. Se você me falar, injusto. Calma aí, deixa eu terminar. Porque senão você fica falando que você vai terminar a crítica, então eu vou responder por que essa pesquisa é confiável. Posso terminar a crítica? Vamos lá. Essa pesquisa, a metodologia que ela usa, o nome dela é em inglês, eu não vou saber falar aqui. Mas a metodologia que ela usa, ela não junta os CNPJs da mesma denominação. Então tem igrejas batistas no Brasil inteiro. Se eu lesse de qualquer jeito, eu diria mais de 50 mil. Aí elas contam, mas eu já fiz esse filtro. E aí elas contam individualmente cada uma. Tá errado. Se a gente fosse contar, por exemplo, cada igreja católica que tem na cidade, ia dar também esse mesmo número. Então, mas a católica, por exemplo, eles colocam lá, eles colocam 256 católicas. Por quê? Uma pro país, eles estão pegando. Deixa eu terminar. Você falar... Não, mas eu já fiz esse filtro, gente. Dá mais de 50 mil. Ariel... Você falar que a divisão é ruim, ok. A gente concorda em muitos pontos aqui. Agora, usar esse tipo de argumento de forma mentirosa, falando que todos os protestantes são desfragmentados. E outra, a grande maioria da igreja protestante tem o seu fundamento muito bem definido. Eu já fiz esse filtro, tá? Por isso que eu digo 40 mil e não 50 mil. Baseado na sua experiência própria. Você traz sua experiência própria pro debate, isso vale. Isso é fonte de pesquisa. Qual metodologia você usou? Os meus estudos que eu fiz de arqueologia incluem de estatística. Isso, qual metodologia você usou? E eu peguei e fiz o filtro. De onde você tirou essas fontes? Você olhou cidade por cidade, você não analisa aqui tem denominação quando você batista, lê um artigo, você não analisa? E dentro da denominação batista, eu analiso a metodologia que utiliza. Exatamente. E o que eu tô dizendo é que essa pesquisa, a metodologia utilizada tá errada. Mas olha só, Tamis, então se não são 40 mil, são quantos? Vamos falar da divisão, não sei Mas você concorda que são milhares? 40 mil. Mas são milhares? Não sei, eu não sei, eu não... Ariel, gente, eu não sou mas aí injusta, você vem me acusar eu não de mentiroso. É porque eu não minto. Eu não vou falar um número que eu não sei. Milhares de pessoas vão assistir. Não vou inventar um número aqui. Você não diz que são, por exemplo, mais de 1.000. Eu disse, não, com certeza, mais de 1.000 mais de 5 mil. Não sei. Eu não fiz essa metodologia. Não tenho certeza. Ariel, eu não sou injusta com os números. Acha que dentre 50... Eu não vou inventar um número aqui da minha cabeça só pra te agradar ou pra agradar o lado A ou B. Da pesquisa. Não, uma pesquisa enviesada. Uma pesquisa enviesada. Com metodologia errada. Essa pesquisa traz 256 igrejas católicas. Por quê? Uma pro país. E realmente não são 256. Aí tem 40 mil... Tem 50 mil, né, no total. 50 mil de então, protestantes. Aí não conta. A batista em uma só, a presbiteriana em outra só, a metodista em outra só. Entendi. Você tem que filtrar primeiro, por isso que não são 50 mil. Por isso que eu trouxe o número mais reduzido, por incrível que pareça. 40 mil é o número reduzido dentro dessa pesquisa. E além disso, como cada um... Não vai dar pra terminar, né? Bem-vindo, tudo bem? Qual é o seu nome? Prazer. Vitor. Vitor. Achei muito interessante a sua colocação, mas a fala de que existem mais de 40 mil denominações, a sua, dando uma pesquisa rápida, eu descobri que esse dado, na verdade, é da Wikipédia. Não é da Wikipédia, não, mas só que na Wikipédia tá escrito. A Wikipédia qualquer pessoa pode editar. Mas então... a Wikipédia ela tira de algum lugar. Ou alguém pode ter colocado lá depois de eu falar. Como é que eu vou saber? A Wikipédia não é fonte. Exatamente. Por mais que não tenha fonte, a sua fonte que você falou. Mas se vocês quiserem, então depois no meu canal de YouTube eu vou pegar essa pesquisa e destrinchar com vocês. Quem quiser, entra lá depois e confere. Show, legal. Agora eu queria saber... Aproveitar e fazer um merchanzinho. Queria saber qual que é no caso, o problema que você tem em existir tantas denominações. Porque assim, a sua afirmação é que... Boa pergunta. Se a Bíblia interpretasse ela mesma, não existiriam várias denominações. Existiria uma só, né? Não várias. Então, a Bíblia, ela interpreta ela mesma. A Bíblia própria, ela se interpreta. O que acontece é o seguinte, a gente que está aqui vai ter discordâncias de algumas coisas, de alguns textos, assim como existe discordância de qualquer coisa que existe. Mas você concorda que se ela se interpretasse ela mesma, a resposta já estaria dentro da Bíblia, né? Então não teria divisão.
Não, na verdade, não. Não, depois vocês vêm aqui, eu falo com ele. Porque assim, em tudo que existe tem discordância. Eu acredito que olha só, mas o que eu digo é o seguinte, ó. O fato de ter textos difíceis na escritura, você concorda que tem textos difíceis de interpretar? Sim. Inclusive está na Bíblia, né? Na segunda carta de São Pedro. Ele diz que tem frases que são complicadas, que tem gente que deturpa, enfim, muito difícil. Então, o fato de ter textos difíceis, você acha que Jesus não pensou nisso lá atrás? Quando Jesus ele deixou o evangelho, vocês acham que ele não pensou? Tipo, ó, eu vou dizer umas coisas aqui que as pessoas vão deturpar com o tempo, ou não vão entender com boa vontade. Eu, por exemplo, tenho certeza que vocês têm boa vontade aqui. Então, ele pensou nisso. E ele deixou já uma resposta para isso. O que ele fez? Deixou os apóstolos. E dos apóstolos, ele deixou também os seus sucessores, os bispos, para garantir que tenha uma igreja só. Não é à toa que tem mais de 1 bilhão de católicos no mundo que têm a mesma fé. A fé é una. Mas todos apesar nós temos de não a mesma fé. Todos nós temos. Nós temos a mesma fé. O que a gente não vai ter é a mesma concordância, às vezes, teológica. Mas olha só, o que você define como essencial, por exemplo, que todos os protestantes concordam? Que Cristo ele veio, que Cristo ele morreu, ele deixou a promessa de que voltaria para nos buscar, que Cristo ele é o único mediador. Então, existem muitas coisas que... Você acha que outras coisas, por exemplo, se a Eucaristia, os luteranos, por exemplo, acreditam que há uma presença real de Cristo na Eucaristia, né? Eles chamam de presença sacramental. Então eles dizem que quando você come ali na ceia, você está recebendo o próprio Cristo. Você está botando ali, recebendo o próprio Cristo. No caso, outros acham simbólico. Que não. Sim. Você acha que ser Deus ou ser um pedacinho de pão é uma coisa que não é essencial? Não estou entendendo essa comparação. Vamos lá, vou explicar de novo então. Sim. Você acha que um acha que é Deus, outro acha que é só um pedacinho de pão. Isso é uma coisa supérflua, que não é importante? Eu vou deixar por fora. A ceia que salva agora? Tudo bom? Beleza. Ariel, então eu vou fazer uma autocrítica aqui, por exemplo, apesar de respeitar, eu não concordo com as igrejas de parede preta. Você concorda, né? Não. Você não concorda? O quê? Com as igrejas de parede preta? Ah, você não concorda? Eu pensei que você concordava. Vai concordar com o quê delas, exatamente? Da parede ser preta, daquela... Eu acho que não é adequado o centro do culto ser uma coisa que causa dopamina. Legal. Você concorda com o falar em línguas, né? Ou o católico também não? Fala, tem católicos que falam, né? Não é um... Mas você concorda? Sim, é um dom, né, do Espírito Santo. Você concorda? Então, Mas sim, a pergunta é o que eu concordo. O que a igreja ensina? A igreja ensina o falar em línguas que o pentecostal fala. A igreja autoriza as pessoas a... Não tô perguntando se autoriza, ensina, porque aí nós tá tendo divisão. A igreja não ensina a falar porque em línguas, hoje porque é um dom, né? O movimento carismático da igreja católica faz o que o movimento pentecostal faz. Você fala mal do movimento pentecostal... Né? Eles têm um avivamento do Espírito Santo, sim. O meu problema é o centro do culto. Então, mas não é divisão? Não, mas não é uma divisão. Você falou que a igreja católica não tem divisão, isso é. Não, porque olha só. Temos igrejas católicas hoje que a parede é preta. Mas todos os carismáticos e você tá falando que discorda. Não é uma igreja católica, é um salão paroquial. Não, peraí. Mas o centro... Peraí. Mas o centro da igreja... Salão paroquial. Esse é o nome. O cara tá de brincadeira. Não, esse é o nome. Vocês estão rindo que vocês não conhecem a igreja. A gente chama de salão paroquial. Ariel, salão paroquial. É o salão paroquial, é um salão do lado. Não é padre, mas assim, aqui a gente tem a igreja Eu entendi. E tem um salão para fazer outras coisas. O que a gente está dizendo? Que existe um centro do culto, que é a missa. Um salão onde você se reúne para fazer uma missa. É um culto, é uma igreja. Não, a missa ela é feita dentro da igreja. Em algumas ocasiões faz num galpão dentro porque do templo. Tem mais gente. A igreja somos nós. A igreja... Não. Tá, mas não vamos entrar naquela não sou desigrejaado. Eu concordo que a igreja... Você sabe que eu não sou. Eu concordo que a igreja somos nós. Mas digo, dentro do templo ali, do edifício e tudo mais, a gente celebra a missa. Esse é o centro do nosso culto, que é semelhante, né, à ideia de ceia. Eu entendi, Ariel, mas assim, agora, você falou que não tem divisões. Por exemplo, todo mundo aqui vai fazer uma autocrítica desse monte de igreja que abre. O cara às vezes nem estudou e abriu um CNPJ. Isso todo mundo aqui vai ser contra. Agora, foi o que a Tamis falou. A igreja batista, por exemplo, tem um monte de batista. Todo mundo vai ser contra, mas tem uma convenção. A presbiteriana, por exemplo, tem um presbitério, tem toda uma questão organizacional. Porque tem uma divergência de fé entre vocês. Por conta que a gente não pode fazer esse anacronismo, a gente tem que entender que a igreja se desenvolveu e hoje são milhares e milhares de pessoas. Então, até por uma questão organizacional, vai ter vários templos. Você reconhece que é diferente do que era, então, na época dos apóstolos, a realidade protestante hoje. De número de pessoas? Não, de organização mesmo. Não.
Como assim é diferente? Você acabou de falar, permanecer na doutrina dos apóstolos. A coisa mudou, tal. Então você reconhece não, porque que a realidade aumentou as pessoas. Existem milhares e milhares de pessoas. É que vocês falam sobre isso do essencial, né? Eu queria ler pra gente aqui 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 em diante. Olha só o que São Paulo fala pros coríntios, que era uma comunidade que teve muito problema. Vai lá, lê lá. Até o final do século I ainda teve muito problema, né? Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Se não haja entre vós dissensões, antes estejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. E o que está acontecendo na igreja de Corinto? Estão se dividindo entre os apóstolos. Eu sou do apóstolo tal, eu sou do outro, sou de Apolo. Eles estão todos se dividindo. Inclusive depois, no final do século I, a gente sabe pela carta de São Clemente, né, o quarto papa, eles tentaram tirar o bispo de lá para colocar outro. Então eu vou provar que não tem divisão. Tami, você é de que igreja? Nick, você é de que igreja? Eu sou presbiteriano, nós somos irmãos em Cristo? Então acabou a divisão. Olha só, mas você tem que mostrar isso com a divisão, tem que mostrar na prática, não é só dizer eu sou unida a você, mas sou unida. Prática. Vamos nos abraçar todo mundo aqui agora, não é isso. É na prática a sua fé. Por exemplo, vocês batizam as crianças? Eles não batizam, você batiza as crianças. Isso é cláusula pétrea? Isso. Você abriria a mão disso, por exemplo. Você acha que não é uma coisa importante? O ladrão da cruz foi batizado como? Ele estava diante de Cristo, não precisa do sacramento, né? Peraí. O sacramento é um sinal eficaz da graça. Não é uma cláusula pétrea. Não é uma cláusula pétrea. Não, olha só. Não é. Você está dizendo que ordinariamente é necessário. Ordinariamente é necessário o batismo para salvação. Sim, nesse sentido, sim. Eles não concordam com isso. Não, eles concordam que o ladrão da cruz foi salvo. Isso também eu concordo. Então, aqui já tá tendo uma discussão aqui no Não tá tendo uma discussão. Isso é uma coisa importante. Eles concordam. Você acha que o batismo é necessário para salvação? Depende do sentido da situação que você tá falando, né? Só o batismo não. O batismo por si só não. O batismo por si só não. Vocês viram que já começou a confusão, né? Tá bem unido. 9 minutos, tem bastante tempo. Gente, acho que ele tem uma coisa bem importante para falar, hein? Bem-vindo de volta. Vamos lá, obrigado. Eu quero dizer pro senhor que esse tipo de questionamento que o senhor faz, ele é inadequado, não tem como existir, por exemplo, uma só igreja. Não tem como existir uma só igreja? Mas é o que São Paulo falou que era para ter. Não, sim, ele falou que era para ter. Ocorre que, vamos lá, a igreja católica... Ele pediu uma coisa impossível? Não. Como o Israel falou, a fé é una. Nós somos todos cristãos. Só que não tem como nós sermos, por exemplo, católicos. E eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, o catolicismo, ele pega e queima as mulheres. Não, sim, é mentira. É mentira. Não houve a Santa Inquisição. Você pode falar o catolicismo apoiou a escravidão. Olha o catolicismo, ele promove guerras. E veja, vocês tiveram forças armadas que eram de vocês. Então, quando a igreja... Não, calma aí. Você não está respondendo a minha afirmação. Não, você está desviando a discussão. Não estou desviando. Quando a igreja... Você falou que a igreja queima a gente. Você desviou da discussão. Não estou desviando. Quando a igreja... Fala com honestidade. Você não desviou da minha frase? Quando a igreja, ela para de servir olhando nos seus olhos. Eu estou olhando nos seus olhos. Eu te peço, sinceridade, você não está desviando do tema. Não. Quando a igreja, ela para de servir... Quando a igreja para de servir a Cristo, como ocorreu com a igreja católica, que eu amo a igreja católica, quero que exista. Gente, é como se eu xingasse uma pessoa, chutasse, cuspisse na cara e fala, mas eu te amo. Acontece? Não é? Mas, não, eu tô falando sobre fatos verdadeiros que não permitem que a igreja seja uma. Amor e unidade não é coisa de palavra, de falar com a boca. Tem que ser de verdade. São fatos que aconteceram no mundo todo. São fatos que aconteceram no mundo todo e que vocês fizeram com a sociedade. E não tem como, por exemplo, bispo... vamos lá. Quando o Lutero ele sai da igreja... Como é que é seu nome de novo? Desculpa. Meu nome é Franklin Andrade. Quando o Lutero sai... Vamos lá. Quando o Lutero sai da igreja... Franklin. Os senhores não vão lá e caçam o Lutero com armas? Não, a gente fez debates teológicos com o Lutero, né? Querendo matar. Como pode... Não, e olha só, você está separando... o que me impressiona é como pode o senhor dizer assim, olha, a Bíblia diz que tem que ser só a igreja católica. Só que a igreja católica chega lá, mata milhões e milhões e milhões. O que acontece? Tô me sentindo debatendo com o Lula aqui, né? Não, milhões vamos lá. Mas é verdade. Por exemplo, quando é esquerda mesmo, né? Quando é que a igreja católica parou de abençoar a escravidão? Não foi com Leão XIII? Você tá colocando... Sim ou não? Foi com Leão XIII, sim ou não? A igreja ela acabou com a escravidão. Só o Leão XIII
problema... Não. Olha só, no tempo de Jesus tinha escravidão? Apoiando no tempo de Jesus tinha escravidão? E o senhor queria que os negros... Mas olha só, peraí. Você tá fazendo um discurso aqui, peraí. Ó, não é no tempo de Jesus... É que o senhor tá falando que nós temos no tempo de Jesus tinha escravidão? A nossa divisão ocorreu porque se não ocorresse... Pelo amor de Deus. Repara, ó. O aplauso muito bom é pra quem vem aqui, desvia o tema e não deixa eu responder. Esse é o aplauso? Mas ele não deixa pegar nenhuma das coisas. Agora tá quente o negócio. Existe uma questão que são as doutrinas secundárias e as doutrinas essenciais. Por exemplo, se você pegar uma igreja reformada e uma igreja pentecostal, nenhuma delas vai negar a trindade, divindade de Cristo, salvação em Cristo, a ressurreição e a autoridade das escrituras. Então, assim, quando você fala de 40 mil denominações... O problema é assim, ó, você tá pegando as denominações... 40 mil denominações protestantes, eu estudei um pouco, analisei, assim, não existe um site que dê 100% de certeza. Site, né? Não, mas não existe nenhuma pesquisa. Não, mas essa pesquisa é falaciosa, é da sua mente. Não existe isso aí. Não é da minha mente. Não, ela não existe. Não, até quem tá existe, aqui porque assim, se você pega uma igreja pentecostal que ela crê... Assim, eu não tenho pesquisa impressa a igreja aqui, pentecostal, ela crê na ressurreição de Jesus. E a igreja reformada, ela crê na ressurreição de Jesus. Pronto, acabou. Não existe só a ressurreição de Jesus é essencial. Existem divisões que são superficiais. Mas por exemplo, quem define o que é essencial ou superficial? Você falou aqui no debate o seguinte, que a igreja lá de Israel, o catolicismo lá, por exemplo, lá o padre pode casar. Aqui não pode. Então, por exemplo, já existe divisão. Já existe divisão dentro da igreja católica. Nós aqui, onde o padre não casa, a gente não diz que é absolutamente necessário que o padre não case. A gente não diz isso. Você fez uma pergunta. A gente concorda que é possível. Você perguntou para todo mundo. Casado se torna padre. Você não perguntou para mim de que denominação eu faço parte. Deixa eu perguntar, qual denominação católica você faz parte? Porque existem os carismáticos, tradicionalistas. Qual que você faz parte? Denominação, vocês, por exemplo, têm CNPJ. Não, eu perguntei da sua, não da minha. Vocês têm um perguntei credo, da sua. Cada uma tem um credo específico. Não, mas você é de qual denominação isso católica? Não é denominação. Claro que é. São divisões que existem. Não é, porque todos temos a mesma fé. A fé é Ariel. Mas eu posso mostrar pra vocês agora peraí. Qual é a nossa fé. O protestantismo eu posso pegar o credo inteiro e mostrar qual é a nossa fé. O protestantismo é a religião no livro. E o catolicismo é a religião dos ídolos. Essa é a diferença. Tá entendendo? Enquanto a gente baseia a nossa doutrina na Bíblia, na palavra de Deus, vocês ficam adorando imagem, adorando Aparecida, adorando Maria. Tá entendendo? Carismático aí que você falou, esse carismático, tradicionalista, pessoal, pega um protestante, pega um protestante, não pode vir aqui e ficar só falando. Não, desculpa, não pode vir aqui jogue uma Bíblia. O protestante vai correr para ler a Bíblia. E o católico vai correr para adorar a imagem. Essa é a diferença que existe, tá entendendo? Ele tá aqui só protestando e não quer ouvir a resposta. Não é isso, Ariel. Você não quer ouvir o que eu tô falando? É porque assim, quem fundou a igreja católica não foi Jesus Cristo. Deixa eu explicar o ponto que você falou. Mateus 16, 18, você não quer então que eu explique. Você quer só vir aqui e falar, né? Explica. Carismáticos, aqueles que são mais tradicionais, divisões. Ou a outra citou ali, dominicanos e tudo mais. Divisões. Cada um tem uma espiritualidade, mas todos creem no mesmo catecismo, por exemplo. Então, essa e não tem interpretação diferente do catecismo. O protestantismo existem diferenças. Porque diferente do que vocês falam sobre a Bíblia, nós cremos, a Bíblia interpreta a si mesma. Então. No nosso caso, a igreja interpreta a Bíblia. A igreja reformada, então, ela tem a doutrina dela. A igreja pentecostal tem a doutrina dela. Por exemplo, a mesma a questão dos dons espirituais, como Israel mesmo falou, sobre a questão de dons espirituais. Por exemplo, a igreja é a mesma doutrina, não tem diferença de doutrina, é uma só fé. Então, o protestantismo também pode ser considerado como igreja. Porque crê em Cristo, crê na ressurreição, crê em todas essas doutrinas. Nós, inclusive, acreditamos que, dependendo da denominação, a pessoa participa da igreja católica. Porque tem católicos ainda hoje que foi batizada. Tem católicos hoje que afirmam que protestante devia ser queimado, morto. Não, mas aí é o que o cara tá falando. Esse é o negócio. Tem que ver o que a igreja tá pregando. Pra isso é pra mostrar como que é una, né? A igreja, né? Essa é a diferença. O protestante se baseia na própria interpretação. Você, por exemplo, lê a Bíblia e você acha que a sua interpretação tá certa. Se você mudar de ideia, você muda de denominação. Agora, antes de começar, eu tava conversando... Ariel, antes de começar, eu tava conversando com um protestante que era adventista e hoje é batista. Porque mudou a doutrina. Com alguém aí. Você era? Você é? Melhorou muito, tá? Já tô... Vamos lá. Ariel, vamos de argumento lógico. A sua pergunta é se a Bíblia, afirmação, né? Se a Bíblia interpretasse ela mesma, só existiria uma denominação
protestante. E não 40 mil. Quando eu parto para um argumento lógico do que eu vejo, dentro do catolicismo, eu tenho católico romano, ortodoxo, sedevacantistas, os ortodoxos não são católicos. Católicos liberais, tradicionais, carismáticos. Quando a gente entra em argumento de discussão, nós temos aqui discussões Todos esses respondem para o mesmo bispo, né? Oi? Todos respondem para o mesmo bispo, todos têm o mesmo catecismo, né? Então me responda por que a ortodoxia não aceita o Papa. Não, mas a ortodoxia não é católica, né? Eles são cismáticos, né? Entendi. Bela saída. Também são cismáticos. Mas quando você observa isso, você entende que existem divisões. Goste você ou não. Olha só, mas a divisão, ela pode... Por exemplo, você falou dos ortodoxos. Começou a divisão lá e foram excomungados. Depois os protestantes começaram a divisão, foram excomungados. Então não é que não possa surgir alguém que contraria. Não, é diferente, mas a ortodoxia... Não pode surgir alguém que acredita que eles divergiram por outra coisa. Que o católico apostólico romano Eles só não acreditam na autoridade do Papa, né? Alguns conceitos. Não acreditam na autoridade do Papa. O que precisa entender é o seguinte... Mas em maior ou menor grau, a divisão ela começa dentro da igreja, igual a Lutero lá que era agostiniano, e quando ele diz uma coisa que contraria isso não dá a autoridade da igreja, você olhar e apontar o catecismo, para 40 mil igrejas protestantes. É porque vocês não têm o mesmo líder. Sendo que dentro da própria igreja católica existem diferenças, existem pensamentos contrários. Na Sagrada Escritura, então, Nosso Senhor, por exemplo... até de ad hominem o senhor conhece o final do ad hominem, ad institutionem, né, na verdade. Entendeu? Mas você pega a divisão também existe. Olha só, o final do Evangelho de São João... Você gosta do Evangelho de São João? O final do Evangelho de São João? Eu gosto de toda a Bíblia. Muito bem. Então, no final, Jesus coloca São Pedro como aquele que deve apacentar as suas ovelhas. Mas Pedro era casado, não tem nem condição de ser papa. Não, mas tem vários papas que foram casados. Não, de maneira nenhuma. Esse negócio do casamento, né? Minha quarta afirmação é, enquanto pastores enriquecem, a Igreja Católica é a maior instituição de caridade do mundo. Finalizou. É rapidinho. Vamos lá. Bem-vindo de volta. Outro ad hominem. Assim não dá. Mas olha, é mentira só o que eu falei? Você apresentou que enquanto pastores enriquecem, a Igreja Católica continua sendo a maior igreja em conceito de caridades. Nós temos dois pontos aqui. Maior instituição de caridade do mundo, não é nem igreja, tem pastores aqui? São ricos? Eu também não. Então, não, mas é que eu não falei. Mas peraí, você falou de falácia, né? O senhor agora apontou que tem pastores aqui. Sim. Que não... Você apontou que tem pastores que não enriqueceram, então a minha afirmação está errada. Isso é uma falácia. Porque a minha afirmação não disse enquanto todos os pastores enriquecem. Não, é só para mostrar para você que a gente tem que tomar cuidado quando nós falamos Mas você não concorda? Mas você não concorda que tem pastor que passou do limite? Eu concordo que existem ovelhas e bodes como em qualquer religião. Todavia, como eu sei que o tempo é rápido aqui... Quem disse que a caridade salva e quem disse que a Igreja Católica é o único órgão que faz caridade? Eu falei isso? Não falei Entendeu? Isso. Eu só acho que é curioso. Mas em determinado momento você vangloriou um pouquinho o seu lado. Eu acho que é uma coisa, eu acho que é desejável. Muçulmanos fazem caridade, budistas fazem caridades, protestantes fazem caridades, ateus fazem caridades. Mas não te chama a atenção que no meio protestante, que teoricamente veio para reformar a igreja, né? Eu sou muito protestante dizendo, a gente veio para acabar com a venda de indulgência, veio para fazer isso, aquilo. E depois de passar os anos, a gente olha, tem pastores muitas igrejas milionárias pedindo dinheiro para comprar jatinho. Concordo. Mas o Vaticano não tem voto de pobreza. Mas o Vaticano não tem voto de pobreza. Mas também não é triste lá? Não acho triste o Vaticano, porque você pega o Papa do Vaticano. Você acha que o Papa, por exemplo, o Papa tem uma Ferrari para sair andando por aí? Determinados países subdesenvolvidos. Não seria bom também? Mas a riqueza do Vaticano, olha só, é engraçado esse tema da riqueza do Vaticano. Porque assim, é aquele edifício lá. Se a gente fosse, vamos fazer avaliar quanto custaria... Isso aí é o que nós sabemos, né? Não, quanto custaria aquele terreno, por exemplo. Só que a gente vai vender aquele terreno para dar dinheiro para os... Vamos dizer que o Papa faça isso. Vou vender os terrenos aqui para todo o Vaticano, vamos vender para dar para os pobres. Quem ia comprar o Vaticano? Sim, Israel, mas Ariel, em determinado momento... Não é o dinheiro que está no... Não é o dinheiro que o Papa tem no bolso. E você acha que o Papa está lá o quê? Jogando videogame? Você coloca, acredito que ele é até bem velhinho para isso, né? Vamos lá. Você coloca a caridade como algo, se fosse totalmente exclusivo dos católicos, e esquece o que o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 7. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Concordo. Então, profetizei em teu nome, preguei em teu nome, fiz caridade em teu nome, mas apartai-vos de mim que não vos conheço.
esquecido. Podia ser 1 contra 20 pastores, hein? Ia ser legal também. Muito bem, eu não sou rico, eu sou pastor de uma igreja... Tem que rezar mais, pastor. Eu sou pastor de uma igreja na Zona Leste, São Miguel Paulista. É o seguinte, o poderio da Igreja Católica é muito grande no mundo inteiro, mas você sabe o poderio financeiro da Igreja Católica no Brasil, por exemplo? Tem um grande poderio econômico justamente fazendo as caridades, né? Eu sou um paroquiano na Igreja Católica, né? Eu não sou um católico de internet. E desde criança meus pais participam da paróquia e a gente era do movimento vicentino. Então todo domingo todo mês tem um domingo do quilo, que as pessoas levam quilos de alimento na cesta básica para a igreja e a gente distribuía. E eu lembro até que eu ouvi uma vez na escola, né, um professor de geografia, esse professor meio de esquerda, assim, né, aí dizendo, a igreja é muito rica, manda o dinheiro lá pro Vaticano e tal. Só que os meus pais trabalhavam na pastoral, que arrecadava o dinheiro da coleta, e não sobrava nada nem para manter a própria igreja. Bom, a gente sabe que a Igreja Católica no Brasil... o terreno da igreja. Tá, mas se a gente vender o terreno, onde é que a gente vai se encontrar? Tá bom, a Igreja Católica tem um poderio enorme, financeiramente falando. Você sabe disso. Como ela conseguiu esse poderio financeiro são 2000 anos, inteiro. Né? Com muita gente doando. Isso. Inclusive, você conhece a história das indulgências? Conheço, claro. Você sabe que a Igreja Católica ensinava que cada fiel que colocasse uma moedinha no gasofilácio era uma alma que saía do purgatório. Você conhece essa história? Quais são os tipos de indulgência? Conhece essa história? Conheço. Tem a plenária, tem várias indulgências. Quais são os tipos de indulgência? Não, mas que tipo de ações traz indulgência? Eu te pergunto, a pessoa tinha que pagar para as almas saírem do purgatório? Ela pode, por exemplo, fazer orações. A igreja não ensinou isso? A igreja ensinou que ela poderia... igreja não ensinou isso, Ariel. Como alguém lucra uma indulgência? Só pagando? Ariel, a igreja ensinou que o fiel poderia libertar uma alma do purgatório. A igreja ensinou que esmola... Dando a esmola? Sim, que esmola... sim, ela purga então, por isso que a igreja tem... Isso está na Bíblia, a propósito. Por isso que a igreja tem o poderio que ela tem. Na de vocês. Não, nenhuma igreja evangélica ensina que o fiel, por exemplo, deve dar o dízimo para ser salvo ou para salvar alguma alma. Nenhuma? Então, nenhuma igreja... Estou falando evangélica. Gente, tá bom? Igreja Deus, evangélica. Né? Aí, quando vocês estão concordando, vocês dizem, somos todos unidos, somos todos um só. São divergências litúrgicas. Ariel, aí chega aqui agora na hora que tem divergência e fala. Olha só. Não, então não é evangélico. Existem pastores ricos, como existem padres ricos, ou não? Existem padres cantores, por exemplo, padres ricos também, ou não? Só que eles não pegaram de dízimo, por exemplo. Tem padres ricos também, tem padres ricos que dependem da igreja. Olha só, um padre que dependendo da igreja, ele não enriquece. Eu tô falando porque eu conheço a realidade. Hoje não, quem quiser, vai na sua paróquia Ariel. Próxima de casa. Protestante que tá ouvindo aqui. Olha só. Visita a paróquia católica perto da sua casa e vai ver se o padre é rico. Tá bom, eu quero dizer pra você que nós... Não é Ariel, aqui comigo, Ariel. Ariel, comigo aqui. Nós não concordamos com esses pastores que estão aí vivendo uma vida anababesca. Mas você não acha que é uma coisa feia? Não concordamos e denunciamos abertamente isso. Mas não é triste que a reforma protestante que diz que veio para libertar... Eu te pergunto, a Igreja Católica faz o mesmo? Repudia padres que viveram... papas que viveram nababescamente? Tem vários vídeos que eu vi essa semana, até mandei pra você. Você tá sempre lá nos comentários, né? É bom, o argumento que você estava dando é bom. Como é que vocês querem que ela venha se vocês fazem isso também, né? Caraca. Eu achei que ela ia. Nossa, ela vai? Ela ia, Foi mal. E aí, Jael? Conseguiu enriquecer já? Como é que tá aí? Eu te elogiei, falando que te acho inteligente, realmente eu acho, mas foi tendenciosa essa afirmação. Primeiro, eu não acho que é errado pastor ser rico, pelo contrário. Eu desejo que todos sejam ricos, empreendedores, ok? O que eu acho errado é o cara ficar rico com o dinheiro da igreja. Entendi. Por isso que ele enriquece? Eu, por exemplo, sou presbiteriano. O nosso sistema organizacional tem todo o presbitério e não é o pastor que cuida do dinheiro. As igrejas que fazem isso... Aí, meu amigo, eu não posso responder por elas. Mas você diz que quem está assistindo aqui, por exemplo, que é de uma igreja, por exemplo, Universal, dessas qualquer outras, igreja, qualquer igreja que o sistema organizacional, o pastor que cuida do dízimo e da oferta e que ele que distribui por ele mesmo, é uma igreja que está fora da Bíblia. Tá bom. O sistema organizacional... Primeiro, a igreja não é do pastor.
O presbitério, a junta, tem que ter um agrupamento de pessoas que decidem se aquele pastor está sendo irrepreensível. Agora, se o pastor fala, gente, vai ser assim, assado... Até porque quando a igreja, quando o próprio cuida do dinheiro, né? A gente lembra da história de Judas, que cuidava da bolsa. Exatamente, ficou com raiva da mulher que deu o perfume caro lá. Sim. Mas a questão é, você vê, Ariel, como... Você pega tudo, joga num balaio só? Mas eu não botei num balaio só, não. Eu sei que tem muitos pastores que são pobres, tal. A maioria. Mas eu concordo. Mas assim, tem alguns que chamam muita atenção, né? Como usam assim a palavra de Deus para enriquecer. Falam pra pessoa pagar para poder crescer. Mas a Bíblia fala deles, né? A Bíblia fala que o joio e o trigo ia crescer junto. Os protestantes, quando atacam a igreja, no geral, botam assim, a igreja aí tá vendendo indulgência, igual o pastor acabou de falar aqui, né? Só que assim, se a solução de um problema fosse realmente se dividir em várias denominações... Peraí. Isso eu concordo. Só que aí Lutero não quis abrir uma denominação. Lutero falou, vamos arrumar isso daqui que tá errado? Mas ele falou que qualquer um poderia ser papa. Ele teve que se disfarçar de Cavaleiro Jorge porque a igreja queria matar ele. Eu sou católico ele queria matar muita gente também, só não sou anabatistas, né? Você concorda? Então, dentro da história... Mas por que vocês jogam na história da idade? Quando vocês pegam a Europa... Não, quando vocês jogam pra... Aí ela fala, não, por exemplo, ela acabou de falar aqui, uma pessoa falou aqui, não, mas é porque era presbiteriano, por isso que eles... Não, por isso ela falou por isso que eu sou presbiteriano. Ah, tá. Achei que você estava dizendo que é por isso que tinha... Lutero, por exemplo, perseguiu Anabatista, Calvino, matou um monte de gente também e tal. Então, não, mas é um contexto da época, né? Então, mas quando olham... O pastor aqui acabou de falar, o outro aqui acabou de falar isso, a igreja queimou milhares de pessoas. Não, aquela sociedade fez isso. E a igreja foi purificando a sociedade dos seus erros. Por exemplo, tinha escravidão lá na época de Jesus. Por que na Idade Média não tinha escravo na Europa? Não, peraí. Não tinha escravo na Europa. Peraí, a igreja foi purgando isso. Aí só na época do Iluminismo, da Reforma, voltou a ter escravidão. A igreja foi purificando... A igreja não foi purificando as pessoas. A gente tá falando de liderança. A igreja condenou, por exemplo... Leão X, por exemplo. Vamos falar de Leão X? Pode falar. Ele não foi um papa? Sim. Então, você... Mas eu não sei exatamente o que Leão X fez. Né? O Leão X, ele tava lá nas indulgências, potencializando, incentivando. Isso. Mas você sabe que tem outros tipos de indulgências, né? As pessoas falam como se indulgência tudo bem, mas fosse só dando esmola. Vamos falar do que o pastor Joaquim falou aqui, de pegar o dinheiro e tirar... Primeiro, purgatório não tá na Bíblia. Já tá errado aí. Mas esse é outro... Daria pra gente falar muito sobre ele. Tudo bem, já não tá na Bíblia. É outro tema, né? Mas assim, não existe... Retirado, valeu. Tudo bom? Tudo bom? Você tem culpa da... Lembra o seu nome, sua denominação? Luísa. Você tem culpa... Sua denominação? Sou da Igreja Betel. Obrigado. Você tem culpa da pedofilia que aparece na sua religião? Como assim aparece na minha religião? Explica um pouquinho melhor. As pessoas têm erros. A igreja em si vai aparecer pessoas que têm erros. Você tem culpa ou você é a favor da pedofilia? Da igreja Não, sou contra. Sim, e a gente também é contra os pastores que com certeza vão entrar no inferno de Porsche. Sim, muito bom. Muito bom. Você tá certa. Ou você acha que o pastor de Rolex Mas eu tô chamando... O que eu quero chamar a atenção é pra essa realidade que a gente tem, em que a gente pega a igreja. Tem mais de 100 mil instituições entre hospitais, escolas e tudo mais, na África, por exemplo, que tá lá ajudando. E ao mesmo tempo, e a gente não vê assim, por exemplo, padres que estão... Tudo bem que tem padres cantor, beleza, tá, mas assim, dentro dos padres ordinários que estão ali na missa tal e tudo mais, estão nas paróquias, você não vê padres ricos. Mas aí que tá, você não vê bispos isso ricos. Não é uma... Ou o próprio Papa, a agenda do Papa, gente, eu vejo aquele perfil lá que posta o que o Papa tá fazendo no dia, e eu fico com pena do Papa. Isso não é uma todo crítica, dia um embaixador, isso é um sei lá onde, que quer falar com isso ele. É um aviso pros cristãos que estão causando... Você acha que ele tá vivendo na mordomia? Que estão causando vergonha, que estão, tipo assim, causando vergonha na frente de um herege, que eu te considero um herege. Um herege. Isso, um herege. Estão causando vergonha na sua frente, entendeu? Porque, tipo assim, um herege tá sendo capaz de falar da ostentação dos cristãos. Então isso pra mim é uma vergonha, eu não concordo com isso. Sim, entendi. Que bom que você não concorda, né? Eu só queria chamar atenção pra isso, né? Eu acho que chama muita atenção você pegar, assim, várias... Por exemplo, lá em Gaza, né, tem as freiras da Madre Teresa. Elas perguntaram pro Papa Francisco onde mais precisava de ajuda, elas estão lá, ajudando aquela população e tudo mais. É uma coisa muito bonita de se ver, né? O que eu quero que você entenda é que a caridade da Igreja Católica não quer dizer que vocês são salvos. Sim, tudo bem. Eu concordo. Uma pessoa pode fazer muita caridade, né? E não ir pro ter inferno. Fé. Ir pro inferno, assim concordo. Como a ostentação dos pastores também, com certeza, não tá levando eles pro céu. Concordamos nisso? A gente concorda com isso, sim. Então é concordamos. Acho que é a primeira vez na história desse programa, né? Não, mas eu digo aqui, no 30. Vai. Cara, vamos lá.
Eu acho que você errou com a tua afirmação. Por quê? É porque você, da maneira que você coloca, né, mesmo que você diga que não, ela trouxe uma generalização, como se todas as igrejas protestantes há pastores que são corruptos. Eu não nego, isso é um fato. Tanto é que está lá no meu Instagram que eu combato o falso evangelho. Qual que é a proposta? É justamente apresentar que o evangelho não é sobre enriquecer. O evangelho ele não é um bom negócio, ele é uma boa proposta sobre salvação, sobre graça, sobre perdão. Sobre salvação, então, né? Entendeu? Não é sobre dinheiro. Tem pastores que pregam isso e utilizam o evangelho para ganhar dinheiro? Tem. E o lugar deles é o inferno. Mas e é para lá que eles vão. Então, entendeu? Quais são essas igrejas assim que não é melhor a pessoa não se aproximar, tal? Qual é o critério para a pessoa ver? Cara, a Bíblia é o critério, né? Quando você vê na Bíblia alguém falando que o dízimo é um critério de salvação e a Bíblia diz que a salvação, o critério dela é aceitar Jesus como seu salvador, você vai para uma igreja como essa? Obviamente não. E é por isso que quando a gente fala a Bíblia interpreta a si mesma, é justamente porque a Bíblia diz Jesus é o caminho. Está lá em João 14,6. Você acredita nessa Jesus frase, é o caminho da salvação. Si Sim, acredito. Nós já falamos isso no tema anterior, nem vou entrar nesse tema porque a gente já falou nisso. Eu acho essa frase tão chamativa, assim, porque... É porque você é tradicionalista, né? E você acredita na tradição. Então você segue sempre por ela. Eu não sou tradicionalista, sou católico. Católico. Mas católico tem a vertente tradicionalista, né? Então ele pode acreditar. Não sei se eu diria que dentro das espiritualidades que tem dentro da igreja eu sou tradicionalista. Não sei se eu diria isso, não. Se você crê pela fé que a tradição é uma inspiração divina, você mas eu acho chamativo, assim, como você. Eu tô olhando pra você como pessoa agora mesmo aqui. Você realmente acredita que a Bíblia interpreta ela mesma? Sim, acredito. E ao mesmo tempo você olha em volta a quantidade de divisão que tem de doutrinas mesmo, né? É por isso que a gente faz a aplicação. A gente não faz Você é estudioso da Bíblia, a gente faz a exegese do texto bíblico, certo? O fato de a pessoa interpretar do jeito dela significa que a exegese está correta? Não. Exatamente, porque a exegese é interpretar o texto à luz do próprio texto. Então, a gente mas entende a pessoa que interpreta. Agora, quando o cara mas é a pessoa que interpreta. Mas à luz do próprio texto. Quando Isaías fala mas olha um pouco ali, um pouco texto. aqui. Não, mas olha só, porque mas você está fazendo uma brincadeira com palavras aqui. Entendeu? Porque assim, a gente lê o que está escrito, e é o sujeito que está lendo interpreta. Mas vamos voltar à questão do dízimo. Se a gente pega a Igreja Católica, por exemplo, ela é proprietária dos terrenos mais valiosos do mundo. Só ela e o McDonald's são donos dos maiores terrenos do mundo. Mas você sabe por quê? Porque entendeu? As cidades e a civilização cresceu em volta da igreja. Porque a igreja sugou as pessoas. A igreja ela fez... Não. Pra trocar? Deixa eu terminar. Deixa eu só obrigado por deixar eu terminar o que eu estava falando ali. Por que a igreja ela tem os terrenos mais valorizados do mundo? Porque a igreja, um monastério, por exemplo, na Idade Média, ele colocava o mosteiro lá, eles tinham conhecimento, sabia ler e escrever, e aí o povo começava a ir morar em volta do mosteiro para poder ter a proteção e ensinamento deles. Aí depois valorizou. Por quê? Justamente porque a igreja estava lá. Se a igreja estivesse em outro lugar, no fim do mundo, ia crescer uma comunidade em volta dela, ia valorizar também. O quê? Não estava só em latim, tinha grego, os católicos do Oriente interpretar, mas vamos mudar o assunto, né? Vai, pode falar agora. Vamos lá. Bom, quando você... A verdade afirmativa é o seguinte, enquanto pastores enriquecem, a Igreja Católica é a maior instituição de caridade. É uma falácia, porque assim, quando você coloca que a Igreja Católica ela é a maior instituição de caridade do mundo para disfarçar os erros que a Igreja Católica ela fez no passado, né? Por exemplo, aqui foi falado que os outros queridos falaram aqui, a respeito que nós não concordamos com pastores que enriquecem com o dinheiro da igreja, né? Por exemplo, você que está assistindo aqui, se você, pastor, você está enriquecendo com o dinheiro da igreja, o lugar que te aguarda é o lago de fogo. Nós não somos adeptos a não aceitamos pessoas que enriquecem com o dinheiro da igreja. Mas assim, existem pastores que são empreendedores, donos de negócio, assim como existem muitos padres também que são ricos, tá entendendo? Agora, assim, questão de caridade, os espíritas fazem caridade, nem por isso eles vão pro céu. Mas eu não falei que por isso que a igreja vai pro céu. A igreja tá correta na doutrina dela porque ela tem sucessão apostólica. Essa afirmativa, a verdade, essa afirmativa, assim, eu teria vergonha de estar do seu lado aí, afirmando uma coisa dessa, porque milhões de pastores, ou talvez milhares de pastores vão assistir esse debate. Sim. Pastor que tá na favela, que tá na comunidade, que às vezes não tem nem... Mas talvez Malemar tem uma ajuda de custo, às vezes na gasolina, da alimentação. Não, você falou um negócio Deixa legal, eu terminar de falar. O herege fica quieto, o protestante fala. Que absurdo. Como é que você quer que eu fique quieto quando você fala isso? O herege fica quieto e o protestante fala. O que acontece? Por que você tá falando isso? Existem pastores que não têm ajuda de custo. Eu já fui pastor de igreja. Já? Eu tive uma ajuda de custo de R$200. Tá entendendo?
E o que acontece? Eu não tinha um salário quando pastoreava a igreja. Às vezes quando a gente pensa assim, tá enriquecer, sabe? Lembra do episódio da viuvinha? A viuvinha vai lá, ela dá 2 moedas e é a que mais deu, mesmo que mais gente tenha dado mais dinheiro. E o vício da riqueza... Então, padre que é rico, tá errado? O padre que é rico tá errado? Olha para aquela câmera e fala assim, padre, É o que você falou. Se for através da igreja, se for através da igreja, talvez, né? Então, mas não tem hoje. E todos os padres são íntegros. Você pega os padres todos aí... Você conhece todos? Você não vai pegar a lista assim, lá padre real, por um, tá entendendo? Mas olha só, não é, se você pega às vezes um padre mesmo, poderia ser, ou um pastor, mesmo sendo pobre, se ele tem um apego às coisas materiais, vamos dizer que ele tem uma colherinha que ele ganhou e tudo mais lá da mãe dele, e ele tem um apego naquele negócio e tudo mais e tal. Nossa, cara, isso aí é um vício de riqueza, mesmo que a pessoa não tenha dinheiro. Então mesmo um pastor numa favela, como você falou, pode ser que ele não vire milionário, mas pode ser que ele tenha o vício da riqueza. Então, mas aí você não pode generalizar, tá entendendo? Sim, mas eu não... Você não pode generalizar. Mas eu não falei que todos os pastores estão enriquecendo. Eu digo que chama atenção o fato da igreja ser a maior instituição de caridade do mundo. Você pega a África lá, quem está ajudando isso. Quem fundou os hospitais, quem fundou as universidades, tá tudo aí e tal. E ao mesmo tempo, quando a gente olha o fenômeno do protestantismo, assim, o que desponta são pastores que são milionários, né? Bilionários, alguns. Então, mas assim, os protestantes que estão aqui... Não, mas os protestantes que estão aqui repreendem esse tipo de liderança. É uma liderança abusiva. Mas é bom a gente falar disso, né? Porque em geral fala assim, a igreja tal, lá, a indulgência. A nossa diferença, como se só existisse a indulgência da esmola. É que a gente e não a do jejum, a da oração. Nós repreendemos líderes maus. E você passa pano pros... Tem 1 minuto e meio. Pessoa nova. Tudo bem? Prazer conhecê-lo. Prazer. Seu nome? Eduardo Jimenez. Eu tenho um canal no YouTube que chama Chave da Ciência. E eu falo sobre vários assuntos lá. Estou te conhecendo, na verdade, hoje aqui pela primeira vez. Tá? Pelo que eu estou assistindo aqui desde o começo, eu percebo uma coisa. Existe uma generalização sempre que é exercida e uma padronização que as pessoas colocam para querer dizer que Deus age de uma forma, age de outra. Eu acho que a espiritualidade das pessoas, ela não pode ser medida por ninguém a não ser o próprio Deus. Nós seremos julgados por essa força que, na verdade, criou todas as coisas. Então, quando a gente fala sobre enriquecimento, quando a gente fala que uma determinada denominação ou um determinado grupo de pessoas religiosas estão certas ou acima das outras, a gente está querendo, na verdade, trazer essa padronização e se sentir superior, às vezes, sem até ser consciente disso, por uma defesa que a gente quer fazer no intuito de mostrar a nossa autoafirmação de estar certo. E eu percebo o seguinte... Todos nós aqui que estamos aqui somos pecadores, independente de qualquer coisa, e erramos. Pode ser que em algum ponto da minha vida eu cometa alguma coisa que esteja exatamente fora até das escrituras, e a gente vai se dar conta disso ao longo do nosso caminho, da nossa jornada. Agora, uma coisa é clara para mim, nós não somos pessoas más na nossa essência, no sentido de apoiar certas coisas que são criminosas. Então, quando a gente fala sobre pedofilia, quando a gente fala sobre sacrifícios humanos ou sacrifícios de animais para fazer certos rituais, certos cultos, quando a gente fala de praticar o mal para as pessoas que não lhe fizeram nada, ou seja, você às vezes não tem nem um porquê da pessoa estar ali fazendo aquilo, a gente percebe que isso, na verdade, para todos nós que estamos aqui, é uma manifestação do mal em si. Isso sim deve ser combatido. Então, pela sua afirmação, eu entendo a sua posição, eu entendo a sua forma de trazer isso à tona no debate, mas eu acho que essa parte é irrelevante porque qualquer pessoa pode ganhar dinheiro da forma que ele quiser e, é claro, no final das contas, o julgamento sempre vai ser divino. Nós não vamos ter esse poder para fazer isso daí. Bom, minha última afirmação é: o celibato dos padres é bíblico e foi profetizado por nosso Senhor Jesus Cristo. É bíblico, mas não obrigatório, né? Não é à toa que 1 Timóteo 3:1, se alguém almeja o episcopado, é necessário que o bispo... Quem é o bispo? O líder da comunidade, né? É necessário que o bispo seja marido de uma só mulher. Uma só mulher, né? Não duas. Mas você está falando de celibato obrigatório, sim. Não é? Vamos lá, a gente não diz que o celibato... pode casar? Então, a gente não diz que para receber o sacramento da ordem, o padre, necessariamente, né, a pessoa não poderia ser casada. Da América Latina, ele é obrigatório? Não, calma, a gente não diz isso. É uma medida disciplinar da igreja dizer que é melhor a pessoa não casar e, portanto, que aqueles que querem ser sacerdotes, que eles vivam o celibato. Mas isso você está acrescentando... ser padre, né?
você está acrescentando algo que a Bíblia não acrescenta. Não é à toa que, se a gente for falar aqui da saúde mental dos padres, em 7 anos, 40 sacerdotes se suicidaram. Mas por que você acha que isso acontece? Né? Muitos, mas você não fala da solidão dos padres que eles passam. Mas olha só, isso não é porque eles têm celibato. Por algo que não é obrigatório. Você falou não 40 é bom que o homem esteja só. Mas quantos? Vocês estão pedindo algo. Não é bom que o homem esteja só, você está dizendo. Mas o que Jesus falou? Que não é obrigatório. Não, mas não importa Paulo, o que você está dizendo, o que importa é o que Jesus falou. Exatamente, o que importa é o que Jesus falou. Em Mateus 19, no versículo 10, disseram aos seus discípulos, se assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes disse, nem todos podem entender essa palavra, isso que eu vou falar agora. Por exemplo, eu vejo que os protestantes não conseguem entender isso. Mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram no ventre da mãe. Eunuco é quem e que se não fazem casa, de né? eunucos. Depois vem. Há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmos, ou seja, não vão casar, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Quem exatamente, mas vocês estão impondo. O sacerdote pode se casar. O sacerdote pode se casar. Então... Não, mas assim, essencialmente a igreja poderia liberar, sabe assim, casados se ordenarem. Mas não libera. Né? Você não concorda que todos os padres não podem? No mundo latino, sim, então, é uma decisão vocês estão acrescentando igreja, algo que a Bíblia não... Então, aí a tradição indo contra as escrituras. Não, mas a gente não diz que isso é essencial. Não, mas eu tô indo a favor do que Jesus falou. Não. Jesus profetizou aqui que vão ter eunucos. Que é melhor que vocês não se casem, Olha só, agora no mundo protestante, onde é que estão esses eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus? Tem muita gente que não se casa. Eu não tô falando de gente encalhada, não. Tô falando de gente que sim, mas tem gente que é que você tá falando... Você vive no seu mundinho, mas muitos protestantes escolhem viver uma vida para a glória de Deus. Tá? Você tá viver uma vida para a glória de Deus. Você está assumindo que eu não conheço nada dos protestantes. Eu nasci na cidade mais protestante do mundo, estudei em escola protestante. Tenho diversos amigos que são protestantes. Eu não estou falando aqui como alguém que veio do Vaticano direto e foi teletransportado para cá. Olha só, 1 Coríntios 9:5, o Paulo vai dizer, não temos direito de levar conosco uma esposa, assim como fez Pedro, mas ele não levou. Sabor papa. O Pedro, ele tinha uma esposa. Mas ele não levou. Você pode ter uma esposa. Mas se você que está vivendo aí depressivo, se você está sendo tentado aí, abraseando, meu filho, sai desse celibato que a igreja te obrigou e case-se, glorifique a Deus. Ninguém a ser obriga padre. Sim. Mas a igreja obriga alguém a ser padre? A igreja, ela diz que o padre não pode se casar. No céu tem que ser padre? O bispo pode se casar? Não. Hoje não. Mas a Bíblia pode. Sai dessa igreja, vai glorificar a Deus, tenha filhos. Gente do céu. Só foi no 3. Acho que todos já foram, né? Você quer ir? Não, queria só falar da Maria mesmo. Eu só quero falar da Maria. Vai. Ai, até cansei com essa corridinha aqui, Tô vendo aí, o pessoal tá ansioso pra conversar. Vamos lá, meu irmão. Ó, vamos começar pelo texto bíblico, né? Você falou que cada um vira padre se quiser, mas eu não entendi. É obrigatório ou não é? Não é obrigatório ser padre, né? Não é obrigatório ser celibatário ou não é. Mas eu tô falando sério, você pode ser santo sem ser padre, né? Porque assim, a Bíblia diz aqui, dentro da igreja, né? 1 Timóteo 3:2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível marido de uma só mulher. Então, mas de uma só mulher, porque eles viviam num ambiente tão depravado que a pessoa podia ter mais de uma mulher. O líder espiritual, ele pode ser casado. Mas você concorda comigo que nessa passagem é curioso ele falar uma só mulher? Sim. Mas vamos ler. Vamos continuar lendo o texto bíblico. O que será que São Paulo está falando? Ele está falando de quem tinha mais de uma mulher. Eu vou continuar lendo Timóteo, calma aí. Vamos lá. Capítulo 4, 1 Timóteo, versículo 1 em diante. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia do que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Mas olha só, ele está falando especificamente dos gnósticos, né? Não, mas você entendeu? São Paulo isso aqui pode dar licença. Bíblia, palavra de Deus. Estou te apresentando. Você acha que todas essas marcações aqui vieram junto com a Bíblia, né? Não, é isso que eu estou te falando. Então a Bíblia apresenta que a verdade, ela não te proíbe o casamento. Essa proibição, sim, não tem proibição de casar na igreja. Tanto que eu sou casado, tô aqui com a minha aliança. Mas você não é padre, né? O problema não é... Então, a católica não proíbe o casamento. Claro que não, nós sabemos disso, né? O padre casa, se a pessoa quer casar, só ela não ser padre. Mas qual é o problema de o padre casar? Ela pode ser santa e ir pro céu e ser muito maior do que um padre no céu. Claro, mas é isso que eu tô te falando. Qual que é o problema do padre casar?
Porque você mesmo falou Jesus que tem padres que são casados. Eu vou te dizer, sabe qual é o problema do padre casar? Tá aqui em 1 Coríntios 7, eu sei que Paulo 32. Fala que a pessoa quando se casa, ela pode se dedicar à esposa e tem que se dedicar também ao evangelho, dividir o seu tempo. Eu queria que vocês não tivessem preocupações, tivessem sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, como há de agradar a sua mulher. Mas isso não é estabelecimento de doutrina. A diferença é uma visão, entre a mulher de Paulo. Você acha que é irrelevante isso aqui? Não é estabelecimento de doutrina de celibato. Mas a doutrina da Igreja Católica não diz que é necessário o celibato para o sacerdote. Então, é uma coisa que é uma decisão pastoral que poderia mudar. Pode ser que chegue um tempo que mude. Então não tem problema. O padre, padre pode casar. Casa amanhã, que Jesus está dizendo que pode casar. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Padres que não casam. Você vê, padres, o maior índice de depressão, suicídio e tudo mais está relacionado a padres porque vivem sozinhos. Eles não têm uma esposa, eles não têm alguém para compartilhar a vida. Você está me dizendo que a taxa de depressão entre os padres é maior do que entre quem não é padre? Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que é alta. Por que você está dizendo que é por causa do celibato que tem isso? Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo era deprimido porque era celibatário? Mas aí você está fazendo uma comparação que não tem nada a ver. Você está levantando um espantalho porque Cristo é Deus, é um dom que Deus dá. Você vê que Jesus é Deus, Jesus não veio para casar, Jesus veio para se sacrificar por sua igreja. Deprimido? Olha, provavelmente era, porque ele sofria pra caramba e não tinha com quem compartilhar a vida. Tanto é, né? Não, você está falando sério? Você acha que São Paulo era deprimido? Ele fala que era feliz? Ele fala que ele conquistou a coroa da sua glória. Paulo conquistou a coroa da glória porque ele dedicou a sua vida a Cristo, mas ele com certeza vivia uma vida ali sozinho, passou por um período antes da conversão de perseguidor, mas depois reconheceu... é a pessoa que perdeu esperança nas coisas. Você acha que São Paulo perdeu a esperança? Talvez na terra, talvez no mundo, a esperança dele era em Cristo, que é assim como a de todos nós. Ele não perdeu esperança, ele não era deprimido. Dizer que um apóstolo de Jesus Cristo era deprimido, realmente eu não esperava por essa. Eu falo isso aqui. Até onde, né? 12. O pessoal tá na corrida, vai ficar mais difícil. Vocês têm que deixar as damas virem também, estão correndo que nem louco aí. Tudo bem? Tudo bom. Então, você afirmou que não é obrigatório ser padre, mas para ser padre é obrigatório na igreja latina, né? No ocidente, né? É obrigatório. E o que você tem a dizer sobre o texto que foi apresentado que diz que proibir casamento é doutrina de demônios? Não, mas a pessoa ela pode não ser padre, né? Não, mas você não Ela pode abandonar o sacerdócio, por exemplo. Tudo bem, mas pedir dispensa. O texto diz que não se pode proibir casamento porque isso vem de espíritos enganadores. Então por que a Igreja Católica proibiu o casamento para padres? A Igreja não só não proíbe o casamento, como ela defende o que é realmente um casamento. Para que padres? A pessoa se unir a vida inteira e aberta à vida. Para padres? E hoje, quando alguém permite o divórcio, quando uma pessoa vai se casar, por exemplo, já pensando que pode se divorciar, isso não é um casamento válido. Mas para padres, a pergunta é para padres. Quem proíbe o casamento é quem bota isso na cabeça dos outros, não é a Igreja Católica. Não, tudo bem. E todo mundo aqui concorda com isso. O casamento deve ser para a vida toda. Mas você não acha estranho, assim, que, tantas passagens de São Paulo dizendo que é melhor que a pessoa ficasse solteira para cuidar das coisas do Senhor e tudo mais. Todos esses conselhos aqui, a Igreja meditou isso no seu coração. Tudo bem. E é por isso que com o tempo foi discernindo que aqueles que vão servir o Senhor como pastores, é melhor que sejam solteiros. Pedro foi o primeiro papa? Sim. E ele era casado. Tudo bem. Tem vários outros papas casados, velho. O que eu tô te dizendo é que não é essencial, mas a igreja tem poder de terminar alguma regra pastoral que é mutável. Mas por exemplo, mesmo que haja um texto explícito que diz que a proibição de casamento vem de doutrina de demônios... Mas aí que tá, a pessoa não é obrigada a ser padre, mas entende? É obrigada a não casar se quiser ser padre. Se ela quiser ser padre, ela não pode casar. A igreja tem... completamente incoerente, amigo, de verdade. É só esse aí que é o problema. Vou contar, foi, 1, 2, 3. Tudo bem, de novo, Ariel? Temos um tempinho. Bem-vinda de volta. Obrigada. Vamos lá. Se você tivesse sentado numa missa e o padre fosse casado, você acharia essa missa válida? Eu já fui em muitas missas assim, né? Eu morei 5 anos em Israel. E pra você o ministério dele é válido? Sim. Tá. Não, pra mim não. Pra igreja católica não importa o que eu penso. Importa o que a igreja ensina. Aqui no Brasil o padre pode ser... No Brasil tem também melquita, né? Também tem igreja melquita aqui. Não, mas todos aceitam o mesmo catecismo e seguem o Papa, né? A diferença é que tem uma regra pastoral diferente. Gente, eu não tô dizendo, a igreja não ensina que para ser padre, essencialmente, seria necessário que a pessoa fosse solteira. A igreja não ensina isso. O que a igreja ensina é que, pastoralmente, no Ocidente é uma disciplina de que seja feito assim. Um dia isso poderia mudar. Tá, a doutrina pastoral... Só que sabe por que não vai mudar nunca? Não vai mudar nunca. Porque São Paulo tá aqui dizendo, gente, aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, que é melhor que o homem continue solteiro. Vocês ouviram, né, gente? Ele disse que não vai mudar nunca. Vamos lá. A doutrina pastoral... É uma opinião minha, não é a igreja A doutrina pastoral vem de uma determinação da igreja, não necessariamente e a igreja tem poder para fazer isso, não necessariamente dentro da escritura, certo?
Então você tá aqui me dizendo a igreja tem poder que a igreja colocou uma proibição que a própria palavra de Deus não colocou. E aí depois você me fala que a tradição e as escrituras são iguais em importância. Mas é porque... É incoerente. Não, mas isso não... É incoerente, mas, olha só, você não acha que é natural que isso aconteça? Eu acho que se a escritura não coloca essa proibição... Qual a autoridade que a igreja tem de dizer, não, a escritura diz que é melhor que, então já que ela diz que é melhor que, a igreja tem tá autoridade todo mundo proibido. Tudo que ligares na terra será ligado então, no céu. Aí, tudo a tradição que desligares é na terra será desligado texto. No céu. Aí a tradição é maior do que o texto. São coisas que são mutáveis. Incoerente. A igreja não está dizendo a igreja não está dizendo que para um sacerdócio ser válido, a pessoa não pode ser casada. Por exemplo, se alguém ordenar um casado, ele passa a ser padre. Se um bispo ordenar um casado, ele passa a ser padre. O que você acredita nisso? Só que a gente acredita que não é o melhor. Vou voltar para essa pergunta. Eu sei que você não responde nenhuma pergunta que eu faço, né? Mas eu vou voltar para a pergunta. Vou voltar para a pergunta que os católicos ficaram, que pergunta tosca dela. O que é superior? A escritura ou a tradição? As duas estão em pé de igualdade. Então, se as duas estão em pé de igualdade e a escritura não mas isso proíbe, tá na escritura. Não é proibido. Isso está na escritura. Essa proibição da igreja está errada. Segunda Tessalonicenses 2,15. Seguir aquelas coisas que foram ensinadas a vós. Ariel. Essa proibição da igreja é herética. Falado, tá escrito isso porque na não está no texto. Olha só. Essa proibição é herética. Você quer que eu traga um texto? Quer que eu traga um texto sobre isso? Só pra encerrar. Não quer que eu traga a Bíblia? Eu me surpreendi. Não precisa. Vocês esperem pra eu ler a Bíblia e quando eu vou ler a Bíblia não quer que eu leia. Eu me surpreendi, Israel. Você disse, eu tô com Israel na cabeça. É que você tem cara de Israel, eu falei isso no último debate. É um nome parecido, Você disse que Maria era pecadora, precisava de salvação. Eu não disse que Maria era pecadora. Chamou ela de... Gente. Nossa, agora eu quero assistir esse debate, pra ver o que eu falei. Pode vir, né? Tem 8 minutos aqui. É que enfim consegui, né? Tem muitas... As pessoas estão falando aqui, sobre a Bíblia e tal. Lucas 18, versículo 28. Nós temos aqui. Pedro diz para Jesus, e nós, que deixamos tudo e te seguimos? E Jesus diz assim, na verdade vos digo que não há ninguém que tenha deixado casa, pais, irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não há de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. Está previsto. A mulher... Tá previsto de que a pessoa pode ficar sem a mulher. Legal. Ou seja, aparece tantas vezes na escritura, 1 Coríntios 7, Lucas 18, o texto paralelo em Mateus. Legal. O texto sobre os eunucos. Eu entendo que é o seguinte, se a pessoa quer se seguir celibatária, tudo bem, show. Se você quer seguir celibatário, muito legal. Mas eu também sou casado, muito bom, melhor coisa que aconteceu na minha vida, depois de Cristo. Mas São Paulo diz que era melhor ficar solteiro. Mas eu não sou Paulo, eu sigo a Cristo e Cristo disse... Tá na Bíblia? Tá na Bíblia, sim. Mas só que se... Ai, meu Deus. Só que eu posso casar. Pode, tudo bem. Mas é melhor não casar. Ser celibatário. Então você se arrepende de casar? Não, eu não recebi esse dom. Mas é melhor mesmo se eu fosse padre. Tá. Não, eu acho que eu receberia um dom muito maior se eu fosse padre. Seria muito maior esse dom. Só que eu não recebi esse dom. Então eu vou seguir a vocação que Deus me deu. A graça que ele me deu. Para uns ele dá mais, outros menos. Uns têm 5 talentos, outros 2. Eu recebi 2. Fazer o quê? Eu acho que eu recebi 2. Não... Então, mas voltando aqui, eu acho, assim, a obrigação para ser celibatário, tipo assim, você é obrigado a ser celibatário para você se tornar padre. Você não acha que isso é um pouco de incoerência e vai contra a palavra? Eu acho que não, só se você entender que o padre é uma espécie de categoria plus de cristão. Se você entender assim, aí beleza, né? Pô, quero casar e quero também ser plus. Como é que eu faço, né? Só que não é assim, né? O padre é uma outra vocação, uma vocação mais nobre, como diz São Paulo, né? Uma vocação que ele tem um dom superior, né? Ele traz, por exemplo, Cristo no altar, na Eucaristia, confessa os pecados, né? Ele tem uma graça especial. Só que tem outras vocações de gente que vai ser muito mais santa que um padre. Por exemplo, a Santíssima Virgem Maria. É muito mais santa do que qualquer padre. Então, é que assim... É que a gente já falou de Maria no primeiro tema, tá? Sim. Eu concordo também que Maria Vocês não concordam? Você acha que tem um padre mais santo? Mas só que Maria foi tão Quem é o padre mais santo? Todos. O pessoal aqui não concordou que Maria Lucas que capítulo é mais santa 1, que versículo padre. 47, a própria Maria diz que precisa de um salvador. Então, mas enfim. Deixa o cara falou nada, coitado. Maria não é santa, querido. Você acha que Maria não é santa? Você acha que ela é o quê? Ariel. Você acha que Paulo é santo? Paulo é santo? Ariel. Mas Maria, então por que Maria não é? Só ela que não é santa? Falta 6. Ariel, vamos lá. Vai lá. A afirmativa... Vamos conversar ainda, pra ficar dando discurso. Não. A afirmativa, quem dá discurso é você. A afirmativa é o seguinte, o celibato dos padres é bíblico e foi profetizado por Nosso Senhor. Aonde que Jesus profetizou? E dentro dessa pergunta, dentro dessa pergunta, essa última afirmativa coloca tudo o que você falou em xeque aqui. Por quê? Você ataca 40 mil denominações
protestantes que essa afirmativa não é verídica. É ataque, né? Que e aí você fala o seguinte, da verdade, né? E aí você fala o seguinte, que lá no Oriente os padres, eles não podem casar. Até aqui a igreja melquita, né? Aqui, não, mas aí aqui há uma imposição não para todas, como você está dizendo. Aqui alguns padres são obrigatoriamente casados, obrigados a casar. Ou seja, então existe uma divisão. Existe uma divisão. Mas é tudo, não tem discordância. Existe tanto eles divisão. Quanto nós concordamos. Existe divisão na Igreja Católica. Pro sacerdote. Existe divisão na Igreja Católica. Não, mas não é. Eles obedecem o Papa também. Com todo respeito. Você tem algum problema cognitivo? Você alguma? Porque assim, cara, você não. Existe a divisão. Aí você consegue olhar, Ariel, você consegue observar, você tá querendo jogar pra torcida. Não é isso, você consegue observar a divisão que existe no protestantismo, mas você não consegue enxergar pra dentro do catolicismo, que existe divisões. Desculpa, você passou do limite, tem que trocar. Desrespeitoso. Bem-vindo de volta. Bem-vindo, beleza, Ariel? Ariel, eu entendi já que você colocou o padre como opcional, né? Apesar de ser... Não é uma vocação específica, né? Um dom. Um dom. Aspirar aos dons superiores, né? Legal. Cara, mas assim, eu entendo que o casamento ele é uma instituição divina, né? Uma ordem do Senhor. Normal é casar, né? Exato. E eu acho que essa ordem para nós é algo sagrado, por quê? Porque o homem e a mulher são a imagem e semelhança de Deus, né? Sim. Então não há nada mais sagrado do que o homem e a mulher casados refletirem, né? Espelharem e espalharem essa imagem. Concordo também. Então nada mais sagrado ou nada mais consciente do que os líderes religiosos poderem criar luzes para esse mundo que está em trevas. Não, mas eu concordo com você. Então por isso que eu acho assim... Mas São Paulo não concorda de que não tenha nada que é mais do que o casamento. Ele diz que é melhor o homem continuar solteiro. Aquele que quer se dedicar ao ministério. Isso, concordo. Tudo bem, mas ele não proíbe, ele só fala... Ele é uma orientação só. Tipo, se você... quer mas você não concorda, se dedicar ao ministério... Você não concorda que se o melhor... São Paulo está dizendo que o melhor é a pessoa não casar para se dedicar ao ministério. Certo. Você não acha que é natural que com o tempo, então, todos os cristãos concordaram, no Ocidente pelo menos, e no Oriente os bispos também, todos são solteiros, né? Não são casados. Então todos entenderam que as maiores missões na igreja precisavam ser de solteiros. Porque as pessoas meditaram nessa palavra de Deus e foram entendendo o seu significado. Mas isso daí a gente entra em 1 Timóteo 4, que foi o que o rapaz leu, que ele diz uma só mulher, ele tá criticando outra coisa ali. Esse só no sentido dos espíritos enganadores. Por quê? Porque a intenção de Satanás realmente é destruir a imagem de Deus aqui na Terra. Então, quanto menos homens reproduzirem nesse mundo, é melhor. Não, mas fica tranquilo, porque quem segue a doutrina da igreja tem pelo menos 5 filhos. Menos imagens... Não, cara, o que a gente tem é que tem menos pessoas, menos casais produzindo filhos nesse mundo. Tudo bem, mas isso não é culpa da igreja. Pelo contrário, a igreja ela prega abertura à vida. Pessoas distantes de produzirem filhos. Mas a igreja prega abertura à vida. Cara, mas não é isso que tá acontecendo, a gente sabe disso. Não, mas dentro do mundo... sabe disso. Não, mas no mundo católico tem muitas famílias tendo, Eu sou de uma família que tem 5 filhos. Então, eu sou assim, mais velho, tem crescido muito o número de pessoas que têm se abstido, ter uma abstinência ao casamento. Mas há uma abstinência do compromisso do casamento. É o que São Paulo fala. Um filho, é o que São Paulo fala. Não, ter uma só mulher, ou seja, casar. As pessoas continuam com mulheres, mas não casam. Entendeu? Sim, então. Uma falta de compromisso e responsabilidade. Eu concordo com você. Concordo com você. Pastor Joaquim, bem-vindo de volta. Ô Ariel, que alegria estar aqui novamente. Muito bem. A Igreja Católica teve padres casados. Teve papas casados. E tem no Brasil. Sim. Você disse só no Oriente. Você está se esquecendo da CAB. O que é a CAB? Eu falei aqui que a gente tem a Igreja Melquita aqui no Brasil, né? Sim, exemplo, mas não é a CAB. Não é a CAB. Não sei o que é a CAB. CAB é Igreja Católica Apostólica Brasileira. Mas eles são hereges, né? Ah, eles são hereges. Então, uma divisão da Igreja Católica? Não, igual os protestantes. É uma divisão. Então, é uma divisão. Não, gente, mas vocês vieram... Eu poderia dizer o seguinte... É uma divisão, ok. Tem gente aqui que diz que é católica. Vamos ganhar, então. Você já admitiu que é uma divisão. É uma falácia. Esses aí são que saíram da igreja. Que é uma igual divisão. Os protestantes saíram da igreja. Ok, você já admitiu que é uma divisão. Então tá bom, vamos lá. Papas casados, já aconteceu na história da igreja? Pastor, honestidade. Papas casados, Igreja Católica Apostólica Brasileira excomungada. Tá bom, eu sei disso. Ou seja, não é parte da Igreja Católica. Por isso que eu tô citando, ela porque ninguém falou isso. Dentro da Igreja Católica ela aqui no Brasil tem padres casados. Agora, Igreja Católica mesmo tem padre casado aqui no Brasil. Agora eu te pergunto, as comunidades a Igreja Católica já teve papas casados? Tá bom, já teve.
Ah, e quando foi? Quem foi? O senhor acha que você está fazendo uma grande descoberta aqui? Quando eu foi? Falei Quem já. foi? Quando foi? Diversos, no início, Fala até o século V, né? Tem vários. O nome de alguns? Pedro, acredito que Lino também, Clemente. Ah, ok, tá bom. Então, padres casados, papas casados, a igreja, então, admitiu que isso aconteceu e acontece em alguns lugares. Claro, porque não é essencial para o sacerdócio o celibato. É uma regra pastoral. Se eu sou um sacerdote católico e quero me casar, a igreja permite? Não. Ah, sabe por quê? A igreja não permite. Porque se eu, por exemplo, sou um leigo... solteiro, vou dar um exemplo com um casado. Permite. Deixa eu dar um exemplo com um casado. Se eu quiser me casar hoje, eu preciso me casar dentro da igreja. Porque é uma regra pastoral da igreja. Sim. Mas isso começou no século XVI. Sim. E amanhã, se a igreja quiser mudar essa regra, ela pode. É uma regra de organização, de pastoral. Mas antes do século XVI, isso não era obrigatório. Não era. Quando se tornou obrigatório na igreja? Século XVI. Do casamento, né? No século XVI. Isso. No século XVI, o padre, então, não pode casar. É isso. Não, tô falando da regra de casar só dentro da igreja, né? Não. Do celibato. Celibato, século VI. Que bom. Passou voando, né? Um ano você vai se tornar cristão. Ah, é? Vou agradecer aqui esse corpo de teólogos autorizados que debateu comigo hoje aqui, 15 protestantes, trazendo aqui bastante conhecimento. Obrigado, Júnior, aí pelo convite.